Noite. Boa noite, Boa Adam. noite. 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 Boa noite. Boa Noite. Foi mal, pessoal. Hoje saiu tudo a linha. Hoje eu fiquei corrigindo TCC até 3 da manhã e ontem eu já tinha dormido tarde no dia anterior. Aí acordei hoje de manhã, 8 horas, e tinha esquecido que hoje eu trabalhava presencialmente, né? Fui para Multivinx, fiquei lá o dia inteiro. Aí já entrei atrasado na aula da engenharia mecânica, acabou atrasando um pouquinho de vocês. Eita. O negócio tá feio. E fim de semestre aí, né? E aí, todo mundo já respondeu a... Pô, subiu, acredita? A gente foi para terceiro lugar lá no Indica e a avaliação institucional a gente foi para sétimo. Mas tá bom. Tá Boa. bom. Já não é mais o último, né? Mas eu não consigo entender como que esse pessoal da área da saúde, como o pessoal da odonto, da nutrição principalmente, chega nesse percentual. Não é possível. Deve ter... A pessoa deve pegar os meninos na mão e vai poder fazer. O povo tem tempo, né? Talvez seja isso, né? Essas porra tem tempo. Só pode. Não é possível, não. Né? Porque todo geral, né? Deve ficar o dia inteiro. Vou fazer alguma coisa aqui. Deixa eu fazer. Não tem nada pra fazer, eu fazer avaliação, né? É isso? Será? Eu acho, né? Que tudo, né? Deixa eu colocar aqui o Zoom para gravar, o OBS também para gravar. Foi. Mas foi bom, o resultado tá satisfatório. Pessoal, boa noite a todos. Primeiro eu vou falar que hoje, na aula de hoje, a gente vai voltar um pouquinho no tema do início do curso, né? Vou passar para vocês uma parte antes de entrar em falar sobre os inversores, né? A gente vai ver um pouquinho atrás dos inversores, até chegar nos inversores. E antes de começar, eu vou falar do trabalho valendo 5,5, né? Eu vou postar o trabalho amanhã, o outro trabalho valendo 5,5 pontos. Esse trabalho vocês vão entregar até o dia 30, tá bom? Então, aquele trabalho, para quem já fizer, já acabou o trabalho valendo 4,5, né? Já pode adiantar e ir fazendo esse valendo que vale 5,5. Então, vocês têm até dia 30 para postar. Não é grande o trabalho também. Já estou adaptando aí a realidade que todo mundo está vivendo, mas independente do trabalho, a gente sabe que o que a gente precisa sempre de colocar em mente, que a gente busca, né? É o conteúdo. Então, vão sempre tentando deixar o mais claro possível as dúvidas de vocês, né? Aqueles que depois quiserem continuar seguindo na área da potência, quiserem desenvolver um projeto, estou aberto para a gente discutir. Tem um povo aí que eu já estou enrolando, a Sâmia, o Bruno, o Renato. Eu já tinha chamado algumas pessoas, mas assim, depois vocês podem ter noção, certeza que acabou aí junho, acabou esse semestre aí nessas férias de julho para agosto. Aqueles que quiserem continuar estudando esse conteúdo, desenvolver um projetinho, a gente pode pensar para a gente até mesmo já fazer uma iniciação científica, né? Que a galera que tem o foco aí quer já pleitear alguma coisa assim, a gente pode pensar se vocês gostaram desse tipo de segmento para a gente continuar daqui para frente também, né? O conteúdo é muito, muito extenso com relação às oportunidades que a gente pode desenvolver, então tem espaço sempre que vocês precisarem e vocês demandarem. Então eu já falei com algumas pessoas em particular, né? Mas é claro, aqueles que tiverem vontade e interesse, não deixem de procurar a gente, os professores no geral, não deixem de demonstrar aí o interesse pela área que brilha os olhos de vocês, né? Beleza? Joia? Então, tô só falando isso porque a Sâmia deve estar falando assim, ele fala isso aí, mas até hoje ele não olhou meu projetinho lá. Eu olhei sim, tá? Mas eu vou te dar o retorno assim que a gente sai desse turbilhão aí que tá sendo nesses dias. Esses dias aí de junho. Em julho já vou estar mais tranquilo, sem esse monte de demanda que a gente está tendo presencial. Então, galera, antes de falar sobre a ideia de a gente começar a imaginar a técnica iniciada, né, lá para os conversores e tal, eu preciso de retomar o conteúdo que eu já tinha prometido desde o primeiro dia de aula de vocês, que a gente fala um pouco sobre regulamentação, para a gente fechar essa abordagem unindo aqueles conceitos que a gente tinha visto na primeira aula com os conceitos que a gente vai agregando com o percentual de tecnologia e tudo mais, relacionando aí aonde que a gente entra com essa abordagem de todas as estruturas dentro da eletrônica de potência, dentro dos sistemas, né, de potência de maneira geral. Então, tem uma palavra que se chama gestão pelo lado da demanda,
que pode ser, a partir de hoje, uma palavra muito vista aí para todos, pode ser uma palavra que já foi vista para alguém em uma das outras disciplinas, ou até mesmo no dia a dia, que compreende a todo um conjunto de técnicas que vocês podem ter em mente, que façam com que a manipulação dessas técnicas remetam no uso eficiente dos sistemas elétricos de potência, ou por meio de uma gestão que vai para a área residencial, para a área industrial, ou por meio de uma gestão mais eficiente quanto ao ponto de vista da geração, da transmissão e da distribuição de energia. A gente tinha retomado lá na primeira aula de eletrônica de potência, falando um pouquinho sobre essa introdução dos sistemas de energia, né? É primordial a gente conseguir determinar que antes de falar sobre a eletrônica de potência, a gente tem um conhecimento onde que a eletrônica de potência se insere e como que o uso, né, da regulamentação pode influenciar no desenvolvimento da tecnologia e remeter aquele primeira ideia que foi com vocês. Não adianta nada a gente pensar em um sistema que seja o mais eficiente possível, que denote aí do menor gasto possível quanto ao custo financeiro, né, de consumo, se eu não consigo incluir esse sistema na minha rede, se eu não consigo incluir isso no meu sistema de geração ou no sistema aí do sistema de energia de maneira geral, né? Qualquer abordagem, seja na área de geração, seja na área de distribuição, seja na área de transmissão, ou no acesso ao maquinário, né, pelas partes de máquinas elétricas ou outras abordagens que vocês podem vir a associar na carreira futura aí de vocês. Então, a gestão pelo lado da demanda, né, consiste em a gente conseguir definir essas técnicas, afirmar que essas técnicas são importantes para o uso contínuo e cada vez mais... Não pode não, tá bom, não posso abaixar, senão eu paro de gravar. Beleza. Era isso aqui que eu fazia, eu acho, nas outras aulas. Eu abaixava, aí dava um probleminha. E aí a gente tem várias opções. Nossa Senhora. Várias opções quanto à utilização dessas técnicas pelo lado da gestão da demanda. Então, o próprio nome já tem, né? Gestão... É só dormir ruim que eu fico espirrando direto. Gestão pelo lado da demanda diz pra gente, o próprio nome já diz, né? O gerenciamento, técnicas de gestão pelo lado da demanda, aquela pessoa que tem, de fato, a oferta de energia, que oferece energia e como que você faz para poder conseguir tomar essas decisões. Então, essas ações se tornam emergenciais durante as horas de pico de consumo de energia, quando a gente precisa de fazer a gestão eficiente desses sistemas, e para evitar que utilize a capacidade máxima do sistema de energia, a gente precisa de estar adotando esse tipo de gestão. Isso também influencia diretamente na forma como eu vou utilizar os meus sistemas, né? Às vezes a gente imagina que eu vou ter a possibilidade de ter um sistema que atue sempre na mesma condição, mas em algumas situações eu preciso de fazer chaveamentos em horários diferentes, fazer chaveamentos, distribuição de fluxo de carga, para poder conseguir deixar o meu sistema na operação o mais suave possível, né? A ideia de gestão pelo lado da demanda é a gente começar a entender que por qualquer que seja a utilização que eu tenha para um sistema de energia, eu também devo pensar na aplicação desse sistema quanto à eficiência dele como um todo. Então, a primeira técnica de gestão pelo lado da demanda que vocês podem ver aí consiste em rebaixamento do pico. Então, o rebaixamento do pico, pela própria definição, pode ser definido como uma redução da carga horária de ponto. Não está compartilhando, né? Não está compartilhado, né? É a tela, a sua tela, se você for a tela do seu computador, não está compartilhada. Por que não, cara? Eu compartilho. Tá mostrando só a sua câmera. Agora que tá para agora foi. Sacanagem. Agora foi. Mas era só no seu computador, velho. Se não tinha liberado os direitos de imagem, aí provavelmente Boa. Então, Jure seu direito de imagem, né? Com certeza. Zoou uma vez, agora vai ficar sendo zoado o resto do curso. Era essa ideia que eu tinha falado para vocês, tá? Que era para vocês terem visto desde o primeiro momento, que é gestão pelo lado de demanda. E aí eu passei os slides e falei isso aqui, olha, quando a gente estiver trabalhando com a gestão pelo lado da demanda, a primeira definição, né, o primeiro conceito que me vem à cabeça quando eu falo com gestão pelo lado da demanda, vem a gestão do rebaixamento do pico, né? Uma das técnicas de gestão pelo lado da demanda
que consiste em, ao invés de eu diluir simplesmente o pico de energia de um lado para o outro, eu conseguir reduzir o pico, né? De maneira a conseguir trocar equipamentos ou efetuar aí medidas de conscientização, qualquer outro tipo de medida que a gente consiga conscientizar algum ambiente, alguma empresa ou qualquer outra circunstância que eu consiga ter uma redução do pico de energia. Eu posso manter as mesmas ações reduzindo o pico, ou eu posso simplesmente ir lá e taxar de alguma forma o sistema de energia para a gente ter essa redução. Então, pode ser definido como uma redução de carga de ponta conseguida através do controle direto. Muitas empresas consideram esta opção apenas em momentos absolutamente críticos do sistema de energia. Essa ideia que eu tenho do controle direto por rebaixamento do pico é justamente você bloquear, você não permitir que, ao se aproximar do pico, você tenha o consumo de energia sendo continuando, né, em crescimento. Você não determinar que a partir daquele momento que você tem o ponto máximo, se você tudo que vier acima daquele ponto máximo, você vai sexa o fornecimento de energia. Então, seria eu ter um consumo eficiente, né, utilização do consumo eficiente, mas colocando a pessoa que vai ter o acesso à energia numa situação em que ela sabe o pico máximo que ela pode ter e tudo que ela tiver acima daquilo ali, ela não vai ter o fornecimento de energia. Então, eu forço as empresas, eu forço o ambiente que vai estar trabalhando dessa forma em conseguir determinar essas medidas para poder trabalhar de acordo com esses limites máximos e eu ter uma redução de fato aí do pico de energia. Segundo tipo de gestão, né? Esse gestão pelo lado da demanda quanto ao rebaixamento do pico, né? Vocês podem ver aqui nessa curva, deixa eu mostrar a curva final aqui, ó, que é essa daqui, que é justamente eu cortar, né? Ceifar a parte do pico de energia que eu teria problema. Então, até o momento X do pico, eu consigo trabalhar, né? Até esse momento X aqui que eu coloco como o ambiente máximo de que eu consigo fornecer sem estabelecer um nível crítico para o meu sistema, eu consigo fornecer energia tranquilamente. A partir desse momento, eu não consigo fornecer. Então, tudo que vier a partir desse momento aqui, a gente vai deixar de fornecer energia para aquela situação, para aquela empresa que vocês imaginam que esteja acelerando, né, o aumento desse pico. A segunda possibilidade a gente conhece como preenchimento de vales, né? Imagina que a gente tenha vários picos de energia durante o dia e, em contrapartida, quando eu faço vários picos, entre os picos eu tenho a formação de vários vales, né? Então, é a segunda forma clássica de gerenciamento de energia, de carga, que remota aí a gestão pelo lado da demanda, e a gente deseja preencher justamente esses horários de pico, fora do pico, pela formação dos vales, e a partir desse ambiente a gente pode considerar qualquer tipo de técnica que consiga, né, fazer esse preenchimento dos vales. Se a gente for olhar por meio daquela tarifa branca, por exemplo, onde a gente fornece para o consumidor um preço mais acessível para ele utilizar energia nos horários fora de ponta, eu posso imaginar que eu estou trabalhando com uma gestão mais eficiente, voltada para o lado da demanda, onde eu vou estar vinculando isso à gestão do sistema de energia e, ao mesmo tempo, abaixando, né, os picos de energia. Porque se eu estou utilizando um preço muito alto, que é o conceito da tarifa branca, né, um preço muito alto nos momentos de pico e um preço mais inferior nos momentos fora do pico, eu sei que o consumidor vai querer evitar de estar consumindo energia naquele horário onde o consumo realmente é alto. Então, essa segunda técnica, vocês já imaginam, né, que pode ser uma abordagem um pouco mais elaborada quanto à aplicação desses sistemas. Por que é importante vocês já irem observando essas palavrinhas e identificando no cotidiano onde que cada uma dessas técnicas poderiam ser influenciadas no dia a dia de vocês? Às vezes, quando a gente vai elaborar uma pesquisa, quando a gente vai começar a vida, que seja acadêmica, que seja profissional, quanto à abordagem de algo que você quer levar para a sua carreira, para o seu currículo, né? Você identificando aonde que aquela área se encontra, você encontra trabalhos que são similares. Então, a partir de hoje, toda vez que você buscar por gestão pelo lado da demanda, você vai conseguir mapear esses cenários distintos sobre essas técnicas. Então, eu já sei que eu posso ter a redução dos picos de acordo com as atitudes que uma empresa venha a tomar ou de acordo com as atitudes que o próprio ambiente regulatório tome, né? Eu já sei que eu posso ter medidas que façam o preenchimento dos vales,
Então, se eu penso aí no sistema de tarifação de energia, onde eu coloco preços distintos por meio do horário onde eu estou consumindo energia, eu já imagino que isso também pode ser um ambiente de gestão pelo lado da demanda. O terceiro ponto se chama conservação estratégica, né? A conservação estratégica é você manter o mesmo formato da onda, ou seja, você não se privar da utilização de equipamentos que você já está utilizando no dia a dia. Em contrapartida, você substitui esses equipamentos, você substitui as técnicas que você já possui por técnicas que são mais eficientes, que são similares, ou seja, executam o mesmo procedimento que vocês buscam, mas em contrapartida te retornam uma questão de eficiência mais elevada. Às vezes, quando eu preciso de fazer essa substituição, eu acabo pagando um pouquinho mais na substituição inicial, mas quando a gente vai trabalhar com a ideia do futuro, eu vou ter um retorno financeiro, um retorno de eficiência energética muito maior. Então, pensando aqui na conservação estratégica, essa ideia da conservação estratégica é um dos pontos principais que a gente consegue ver, principalmente fora do Brasil, né? Quando vocês olham a Alemanha, vocês olham a Espanha, a Itália, quanto aos órgãos, né, de representação da regulamentação. Em muitos sistemas que a gente tem ambientes onde a fonte alternativa de energia é mais valorizada, como, por exemplo, a própria Alemanha, vocês vão verificar que o processo, desde o processo de contratação do sistema de energia até o processo final de entrega para o consumidor, eu levo em consideração o produto, né, que fez com que aquele processo fosse, de fato, executado. Ou seja, eu levo em consideração todo o maquinário, toda a eficiência do procedimento que foi executado para entregar a energia no consumidor final. Então, existem alguns países que, ao executar o licenciamento, ou então o contrato aí, de fato, de empresas que vão fazer a geração e fornecimento de energia, eles levam em consideração o nível de eficiência que essa empresa, que esse sistema possui, para poder estar fornecendo energia para o consumidor. Eles levam em consideração o nível da tecnologia que essa empresa ou esse país investiu para poder determinar um padrão em que todas as empresas devem ser adotados, né? Que deve ser adotados por todas as empresas. Então, quando a gente investe em uma representação onde o nível de eficiência vai ser o valor, a moeda de troca em relação àquilo que a gente vai fornecer, a gente força que outras empresas se adequem àquele nível e para eu não ter que me adequar ao nível já do mercado, o que eu posso fazer? Eu posso me sobressair no mercado e, ao invés de me adequar, eu fazer com que as outras empresas, os outros ambientes se adequem à tecnologia que eu estou investindo. Então, muitas vezes, quando a gente fala de conservações estratégicas, remete um pouco com relação à regulamentação. E a regulamentação de sistemas de energia para qualquer engenheiro eletricista hoje é uma questão muito pontual que vocês devem conhecer, que vocês devem remontar a qualquer ambiente, né, em qualquer instante de tempo da vida acadêmica e profissional de vocês, que às vezes a gente a gente tem a formação acadêmica, mas às vezes a gente não consegue aproveitar essa formação acadêmica para poder entrar no mercado. Então, sair hoje, eu já posso imaginar que eu posso trabalhar fazendo projetos autônomos, né? Por exemplo, de utilizar painéis fotovoltaicos, de fazer projetos com painéis fotovoltaicos. Pode fazer isso de forma autônoma, com o seu crédito e tudo mais, pode fazer. Mas para conhecer e para executar todo um procedimento, né, que venha a ser por meio de um projeto desse, vocês devem conhecer a regulamentação. E a regulamentação que você vai utilizar aqui, ela vai ter um padrão, mas os produtos que você vai utilizar aqui seguem uma regulamentação de fora. Então, se você conhece a regulamentação que é utilizada lá fora, vocês podem utilizar esse conhecimento da regulamentação lá fora para poder ser investido no processo que você deve entregar como um produto final aqui dentro do país, aqui dentro da sua cidade, né, para o seu cliente e tudo mais. Então, é legal imaginar já que essa técnica de gestão pelo lado de demanda, por mais que eu conheça o processo de um conversor qualquer, por mais que eu saiba como que eu posso utilizar aquele inversor e tudo, eu tenho que imaginar que antes disso, eu tenho a parte burocrática, onde eu vou ter que investigar quais são os benefícios de eu fazer aquilo ali, o que é aquilo que eu vou estar apresentando e como eu vou ter o poder de convencer o meu cliente, né? Às vezes a gente acaba indicando que quando você vai trabalhar de forma autônoma, você tem que ter conseguir vender o seu peixe. E vender o peixe é justamente você conhecer
quais são os benefícios que você vai estar entregando quando você está trabalhando com um sistema qualquer de potência ou qualquer sistema aí que a gente utilize como conversão de energia. Então, a conservação estratégica, que é esse segundo momento que eu mostro aqui para vocês, é justamente a gente conseguir trabalhar com equipamentos que são mais similares, só que com custo menor. A gente pode imaginar isso para qualquer equipamento que vocês estejam trabalhando aí ou então investigando. Terceiro ponto, quarto ponto, né, que é o crescimento estratégico da carga. A gente imagina que é conseguir determinar uma forma de eu mudar a carga, ao invés de diminuir essa representação da carga, eu mudo aquela carga para um valor até um pouco maior, só que no futuro próximo, né, quando eu for verificar a consequência dessa mudança que eu fiz, uma outra variável qualquer tem a redução sobre o perfil analisado. Então, analisando sobre esse ponto de vista, que é justamente... Algum aluno mandou mensagem aqui. Oh, tá. Deixa eu fechar esse negócio aqui, que o WhatsApp Web estava aberto aqui, que eu mandei lá na sala de vocês, aí fica tocando na minha cabeça esse negócio. Quando eu penso que não, tá. E aí fica gravado no vídeo, né? Depois quando vocês for escutar vai estar um tá. Enfim, então nessa segunda parte da conservação estratégica, é justamente a gente investir em técnicas que, apesar de aumentar em um momento específico do tempo o consumo de energia, no segundo momento eu vou ter a redução em um aspecto também importante. O próprio veículo elétrico, né, é um exemplo da gente estar trabalhando com o crescimento estratégico da carga. Eu posso imaginar que se eu aumento a utilização do consumo de energia para abastecer os veículos elétricos, em contrapartida eu vou reduzir, né, a utilização aí os combustíveis fósseis para a utilização, de fato, a produção dos combustíveis. Então, quando eu olho para uma ideia dessa, eu também posso chamar isso aí como uma técnica de gestão pelo lado da demanda. Uma segunda técnica que eu também levo em consideração não só a formação técnica desses ambientes, porque se eu estiver falando num veículo elétrico, né, eu sei que eu vou ter um novo tipo de conversor. Imagina, agora um conversor que tem que trabalhar como um ambiente que vai fornecer energia e receber energia, né? A gente até estava brincando nas últimas aulas, quando fala assim, professor, mas olha, nesse ambiente aí, como que esse cara, essa fonte vai estar fornecendo e recebendo energia ao mesmo tempo? Isso não pode ser prejudicial? Foi até uma pergunta que o próprio Gabriel tinha feito, né, naquelas aulas. Mas quando eu estou trabalhando com veículo elétrico, ora o meu sistema vai estar recebendo energia, ora o meu sistema vai estar fornecendo energia. Então, eu tenho que trabalhar com um tipo de conversor, né, que consiga fazer isso, emitir energia reativa e consumir um tipo de energia da rede também. Então, quando eu olho para a base de trabalho de um veículo elétrico, eu já posso imaginar que o próprio crescimento estratégico dessa carga vai influenciar em como eu vou trabalhar com esse elemento para a rede. Quando eu insiro um novo veículo, eu também estou trabalhando com formas mais eficientes de manipular a energia que esse veículo vai estar consumindo e, no tempo futuro, né, imaginar que esse veículo também pode fornecer energia para a rede. Então, essa seria a quarta técnica, né, crescimento estratégico da carga. A gente vai para a quinta técnica, que seria o deslocamento de carga, que é quando a gente vai diferenciar isso tanto por tarifas quanto por campanhas de conscientização. O próprio horário de verão, né, que a gente vê aí, alguns tipos de tarifação também podem ser exemplificados como deslocamento da carga. O horário de verão, eu pego parte da carga de um estado e desloco uma hora justamente para poder nivelar toda a representação que eu tenho do consumo de carga em um país, né? Foi aquilo que a gente viu que aconteceu por tempos no Brasil. Quando eu olho para as próprias campanhas de conscientização, para não deixar equipamentos stand-by, né, ou elementos que podem reduzir aí a carga, mesmo que seja a nível residencial, a gente está trabalhando com gestão pelo lado da demanda. Então, novamente, imagina o seguinte, eu estou trabalhando com um projetinho que seja um projeto para executar um conversor mínimo, na eletrônica analógica ainda. Dentro de casa, eu vou fazer um projetinho simples lá, vou até usar um equipamento mínimo lá, vou usar uns transistores, vou fazer um equipamento aqui em casa. Quero embasar, ter um embasamento teórico disso, eu posso imaginar que a alteração que eu faço no nível residencial, ele é uma técnica de gestão pelo lado da demanda. Então, quando eu tenho essa abordagem, eu já consigo encontrar uma motivação e uma justificativa para o desenvolvimento da minha pesquisa. É sempre legal a gente começar a imaginar, por qualquer que seja a matéria, né, que eu esteja estudando, que eu esteja
aprendendo durante o período, que tudo que a gente vê aqui na sala, o mais importante que vocês devem tirar disso é o que vocês conseguem repassar adiante. O que eu consigo repassar quando eu olho para a gestão pelo lado da demanda com o cotidiano que eu vivo. O que eu consigo absorver desse conceito de gestão pelo lado da demanda, se eu quisesse fazer um simples parágrafo aqui agora e faço assim, qual que é a motivação do uso da gestão pelo lado da demanda, né? Qual que é a utilização que eu vejo isso no dia a dia? Porque no final, o melhor que seja o seu produto, se você não conseguir defender qual que é a abordagem que ele se encontra ou a motivação da utilização dele, a gente não consegue passar aquele produto adiante. Então, essas técnicas que a gente já começa a discutir desde lá, como gestão, né? Às vezes, por menor que seja o nosso aprendizado com relação a isso, no final, a gente acaba formando sem conhecer isso direitinho. Pra vocês terem noção, eu só tive contato com gestão, e principalmente falar com essa representação de sistema de tarifação, essa questão de olhar para a carga como um olhar diferencial, onde eu vejo todas as aplicações como algo motivacional para a minha pesquisa, ou para o meu desenvolvimento de um projeto, ou para o meu desenvolvimento comercial. Eu só tive esse tipo de abordagem quando eu estava no mestrado. Na graduação, eu passei a graduação inteira sem fazer nenhum tipo de contato com gestão. Então, trabalhando com essa ideia, né, a gente consegue imaginar que muitas pessoas não têm acesso à utilização do sistema que vocês aprendem, dos conceitos que vocês têm em mente com relação à ferramenta, com relação ao equipamento, mas se vocês não conseguirem fazer a união desse com a parte de regulamentação, esses sistemas ficam parados na nossa mão. A gente não consegue absorver, a gente não consegue fornecer, porque eu não consigo me inserir na técnica. O que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de contratar uma outra pessoa que consiga ter essa técnica, às vezes já vai se apropriar de alguma parte aí do nosso desenvolvimento e a gente acaba perdendo aí, né, a valorização daquilo que a gente poderia ter como máximo. Segundo ponto, curva de carga flexível, né? Um conceito relacionado à confiabilidade no planejamento futuro deve englobar um estudo de oferta e demanda, a carga para ser flexível e devem ser os consumidores com várias opções de serviço, que é justamente o conceito que a gente acrescenta quando a gente fala sobre as smart grids, sobre a utilização das novas fontes aí de geração de energia, quando a gente fala de geração distribuída, e todos esses conceitos que eu acredito que vocês devem ter em mente a partir de 10 dias, 20 dias, 30 dias atrás, né? Que vocês já deveriam estar pesquisando e se aperfeiçoando, porque quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai tendo novos desenvolvimentos, mais tecnologia, e esses conceitos precisam de ser agregados por fora, precisam ser sedimentados para a gente conseguir ter argumentos, né? Se hoje eu fizesse assim para vocês, né? Que é a ideia aí que eu tenho do quinto trabalho, né? Se eu fizesse assim para vocês, levantem argumentos para você utilizar, né, a tarifa branca, por exemplo. Se eu te desse essa palavra assim, primeira coisa, você vai perguntar se eu sei sobre tarifa branca, ok, já é uma vitória para você. Se você não sabe, você tem que começar a pesquisar. Argumentos que levantem o uso da tarifa branca. Eu tenho que conhecer a área para poder ter esses argumentos. Se já estou hoje no quinto, sexto, sétimo, oitavo período da engenharia elétrica e eu não consigo entender nem o que é a tarifa branca, como é que eu vou entender os argumentos? A gente tem que começar a pesquisar sobre aonde que a tarifa branca se insere e aonde que eu vou determinar o que vai ser útil para isso quanto ao mercado. Então, tentem pensar sempre na base como a gente está. Olha, a gente já falou de 4 técnicas: gestão, rebaixamento do pico, preenchimento dos vales, conservação estratégica, crescimento da carga, deslocamento da carga e curva de carga flexível. Tentem fazer essa reflexão em cima dessas 6 discussões aqui, por menor que sejam conceitos, que às vezes a gente acaba decorando, né? Por menor que sejam os conceitos, quais que seriam os argumentos que eu, Sâmia, eu, Yuri, eu, Caroline, eu, Gabriel, tenho para poder defender cada um desses pontos. E depois, quando vocês estão trilhando com relação à apresentação de uma ferramenta, que seja por qualquer conversor, esse conversor, essa utilização vai estar dentro de uma ferramenta. Então, eu vou utilizar um conversor por ser eficiente, por remontar o uso de uma carga, por eu trabalhar, né, de forma eficiente com a carga, isso vai remontar a gestão pelo lado eficiente, isso pode ser um tópico futuro e tudo mais. E aí eu vou criando esses argumentos para poder defender algo que eu sei construir. Se eu não sei construir, algo que eu sei vender, algo que eu sei de fato alinhar aí como desenvolvimento futuro. Por isso que é tão importante, mesmo que a gente só saiba o funcionamento de um conversor, de um gradador, de um chope, qualquer que seja,
Se você sabe o conhecimento que você vai vender, por exemplo, a única coisa que você tem que conhecer é a área e a burocracia, né? Que você vai fazer para poder inserir esses elementos. Baixa tensão, média tensão e alta tensão, e assim por diante. Então, aí tem um exemplificado, né? A representação que a gente tem com relação ao pico. Eu teria um pico de onde eu posso forçar o ceifamento desse pico, né? Ceifar esse pico não fornecendo energia a partir de um valor. E se eu tenho um pico, eu posso distribuir esse pico por meio de vários vales, né? Vários picos menores que irão fazer o preenchimento entre os picos maiores que a gente possui. Se eu tenho uma carga maior que pode ser utilizada de forma mais eficiente, eu tenho aqui uma conservação estratégica, então eu passo a consumir menos utilizando uma técnica mais eficiente. Se eu tenho crescimento estratégico, a conservação, eu mantenho a representação e diminuo o consumo, mantenho, aumenta a eficiência. Agora, quando eu vou ter o crescimento estratégico, eu tenho a mesma produção, eu aumento o consumo, mas eu estou ganhando em um outro sentido. Pode ser um sentido adjacente àquilo que vocês estão, de fato, trabalhando ou analisando. Mudanças de carga, perfil de mudanças de carga e, por último, a curva de carga flexível, que é justamente dar a oportunidade do cliente ou do gestor a tomada de decisão quanto à utilização de novas cargas, a inclusão de novas cargas e a inclusão de novos geradores na rede em qualquer instante de tempo. A gente sabe hoje que existe uma tendência muito grande do desenvolvimento de fontes renováveis, fontes alternativas de energia, mas a gente sabe que cada uma dessas fontes possui intermitências, né? Eu não posso pensar hoje no gerador solar ou um gerador eólico e falar que esses geradores possuem a mesma capacidade de geração de qualquer outro sistema, ou falar que eles vão fornecer mesma intensidade, né? Um valor de tensão fixo a qualquer instante de tempo. A gente sabe que existe uma intermitência, mas a gente sabe que quando o sistema de distribuição vai absorver essa intermitência, ele deve ter um controle, né? Só que esse controle não é direto. Não posso obrigar sempre a ter a mesma produção, porque isso está sujeito a condições que são estocásticas, né? A ambientes que variam de acordo com o tempo, variam de acordo com aplicações que às vezes a gente não consegue prever. Mas mesmo não prevendo, a gente pode imaginar que é uma carga que fica flutuando aí, que hora pode entrar na rede e fazer com que eu tenha que ter algum tipo de tratamento. Então, eu tenho que considerar esse tipo de tratamento entre as técnicas que eu tenho para gerenciamento. Então, existem trabalhos, por exemplo, que só fazem o tratamento de como que eu faço para inserir uma fonte na minha rede. Como que eu faço para inserir uma carga diferenciada na minha rede. Esses tipos de trabalhos, esses tipos de elementos, às vezes a gente nem sabe que existe, né? E tem campo para atuação em diversos segmentos, né? Se vocês abrirem aqui, ó, eu vou até colocar como exemplo aí para vocês a título de curiosidade, né? A galera que não conhece, semestre passado eu fui com alguns alunos lá, mas até mesmo, né? Ano que vem não vai ter, a gente com fé em Deus a gente vai ter passado por essa pandemia, a gente até pode combinar de todo mundo fazer um mutirão e ir lá. O SNPTE, por exemplo, é o Seminário Nacional de Produção de Energia Elétrica, depois vocês colocam lá no Google e busquem, SNPTE, é o seminário que envolve para a gente N campos a respeito do setor elétrico de potência. Só para mostrar para vocês uma abordagem que a gente tem de áreas que às vezes a gente nem conhece que existe, né? E que podem ser áreas que venham a nos absorver como ferramenta de trabalho e que estão muitas vezes próximos da gente. Então, o SNPTE reúne aí todas as empresas grandes dos sistemas elétricos de potência, da eletrônica de potência, tanto para a área de máquinas, quanto para a área de geração, quanto para a área de distribuição, transmissão. E em cima aqui, vocês podem dar uma futucada depois, vocês vão verificar, né, a quantidade de empresas que vocês têm disponível para representação. Mas ó, o mais legal é como isso aqui é rico, né? E o trabalho de vocês vão ter fazer uma relação a essa investigação aqui para a área que a gente tem, o quão a gente tem de áreas que às vezes a gente não conhece, a gente só vai conhecendo quando a gente está chegando no final do curso. Quando a gente chega no final do curso, a gente acabou de conhecer, a gente não tem aquela pegada de identificar uma possibilidade de atuação, uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade aí de implementação direta. Então, ó, para cada ambiente desse aqui que você olhar, aí eu estou falando mais como uma forma de a gente no futuro programar, né? Vamos programar de ano que vem aí? Vou programar. É de 2 em 2 anos tem esse congresso. Teve ano passado, vai ter 2021. Cada área dessa aqui que você olhar vai ter uma representação de estudos e trabalhos diferentes. Então, para cada item desse aqui, é como se fosse um congresso, e dentro do congresso eu tenho 16 congressos menores acontecendo a todo instante de tempo. Então, aqui, ó,
grupo de estudo de sistema de distribuição, grupo de desempenho ambiental de sistemas elétricos, desempenho de sistemas elétricos quanto à operação, subestação, equipamento de alta tensão, planejamento de sistemas elétricos, comercialização, economia, regulação de energia elétrica, tá vendo? Ó, se eu clicar aqui, eu vou ter uma apresentação, né, de trabalhos com relação à abordagem que só exemplificam, né, o estudo de comercialização, economia e regulação de energia elétrica. Se vocês visualizarem isso aqui, né, como base, vocês podem vir aqui e buscar aí a apresentação, né, as representações dos anais do Congresso. Vocês vão ter aqui, vai abrir aqui um grupo, ó, se vocês clicarem aqui, ó, grupo de estudo de geração térmica, vai vir a possibilidade de todos os informes técnicos que você tem desse grupo. Então, eu cliquei aqui, eu baixo uma página em zip, tá? Abro esse zip aqui daqui a pouco e tenho todos os trabalhos do último ano de 2019 que falam sobre geração térmica. Vou falar sobre sistema de eletrônica de potência. Ó, sistema técnico, sistema de potência, medição, controle, automação e sistema de potência. Todos esses elementos estão vinculados à eletrônica de potência, né? Estão vinculados aos sistemas elétricos de potência. Então, não adianta a gente conhecer a ferramenta, não adianta a gente conhecer o processo, e eu faço isso sempre com as turmas que eu dou aula, né? Seja lá para a disciplina mais básica, desde quando eu dou a disciplina aí que seja do ciclo inicial lá para circuito zoom, algoritmo, todas as disciplinas eu tento fazer essa pegada para mostrar para a galera que desde o início vocês devem fazer essa abordagem quanto ao campo que vocês têm de trabalho, porque se vocês não ocupam esse campo, outra pessoa pode vir e ocupar. Outra pessoa pode vir e, de fato, estar atuando aí e executando nessa área. Então, esse congresso, por exemplo, lá em 2015, né, eu estava no meio do mestrado, estava trabalhando já também na terceirizada Petrobras, em São Mateus, e aí eu desci do congresso, fiz uma apresentação do trabalho lá no congresso em 2015, desci, andei um pouquinho, sentei, passou 15 minutinhos, o cara veio, sentou do lado, entregou um cartãozinho e falou assim, aqui, se quiser bater um papo e tal, a gente é lá do Paraná, isso aqui, a gente está com um projeto assim, tem em frente para aquilo que você está estudando aí, se você quiser bater um papo. Então, essas abordagens que a gente tem são ideias da onde a gente pode se encaixar com aquilo que a gente vem aprendendo na sala de aula. Então, abriu aqui grupo de geração térmica, ó, 32 trabalhos que só falam sobre geração térmica. Então, se eu abrir qualquer um desses trabalhos aqui, eu vou conseguir ter um apanhado sobre a geração, sobre os sistemas que estão desenvolvidos, ó, um artigozinho. No final tem o dado da pessoa que desenvolveu, tem o dado de quem está falando, tem o dado aqui da empresa, né, que de fato está executando tudo isso. E aí eu consigo trabalhar com essa ideia de conseguir identificar, por meio dessa abordagem que a gente tem aqui, áreas que eu tenho atuação ou áreas que eu não conheço ainda, mas eu posso vislumbrar palavras que vão entrar no meu debate, palavras que vão entrar no meu cotidiano, que no futuro vão identificar possibilidades para a gente estar atuando, seja por qualquer um dos segmentos que a gente possui. Então, essa abordagem aqui, só vou falar aqui, ó, grupos de estudos de geração eólica, solar e armazenamento, por exemplo. Pô, vou falar sobre geração solar. Provavelmente aqui eu vou ter, então, alguma coisa falando sobre os inversores. Os inversores estão ligados diretamente com a área da potência. Aí, se eu estou atuando como um inversor, se eu estou estudando isso, eu já sei que ali eu consigo encontrar um campo. Eu sei que ali eu consigo encontrar alguma aplicação direta. Se eu for abrir aquilo ali, eu vou encontrar empresas do ramo que estudam essa ideia e eu vou encontrar facilidades contra a eficiência. Eu vou buscar ali o que eu tenho de mais atual, 2019, com relação a esses sistemas que a gente está trabalhando com os sistemas atuais que a gente está investigando. Então, essas abordagens, elas não vão aparecer em livros, elas não vão aparecer muitas vezes em empresas, né? Empresas que disponibilizam isso, elas não vão aparecer em revistas de periódicos e tudo mais. Porque eventos desse tipo aqui que são técnicos vão trazer para a gente experiências técnicas. Às vezes, quando a gente vai para o cunho acadêmico, aí sim vai aparecer numa revista e tudo mais, vai aparecer lá no Google Acadêmico. Aqui não. É só para poder trazer para vocês essa ideia, né? Eu até mandei um artigo para cá, vocês procurarem aqui, eu até desafio vocês acharem o artigo que eu mandei para cá, tá lá nesses anais aí, vocês podem procurar. Mas a ideia é assim, galera, qualquer que seja o ambiente que vocês estejam trabalhando, o congresso que vocês venham a vislumbrar, utilizem isso como uma oportunidade de vocês se encaixarem, de vocês serem vistos, porque essa bate-papo que às vezes a gente tem de ficar o tempo todo só focado na matéria, focado nisso, focado em aprender, focado
nos estudos em relação à técnica, às vezes a gente perde um pouco do perfil do engenheiro que a gente acaba tendo que ser com o passar do tempo mais e mais e mais, para a gente conseguir absorver de fato essa experiência de vivenciar o fora, vivenciar oportunidades que às vezes a gente não vislumbra ou oportunidades que estão ali, que a gente tem a boa vontade, tem a força de estudar, mas a gente passa despercebido. Então, busquem lá, Seminário Nacional de Produção, Tecnologia e Transmissão de Energia Elétrica. Aqui embaixo, ó, em edições anteriores, você tem um acervo técnico que tem todos os anos anteriores, né, do Congresso. Então, tem aqui em Foz, tem em Curitiba, de 2 em 2 anos acontece. E para cada uma dessas linhas aqui que vocês pegarem, ó, são 30, 40 trabalhos diferentes. Nessas ideias que a gente tem aqui, ó, para cada uma linha dessa aqui, eu vou ter tantos trabalhos diferentes para poder estudar sobre essas áreas que a gente possui. Isso aqui é mais para poder deixar vocês alinhados sobre a oportunidade que vocês podem visualizar quanto à gestão pelo lado da demanda, quanto à comercialização, quanto à regulação. Às vezes a gente passa a entender da regulamentação e da necessidade de se olhar para esse ambiente do sistema elétrico, para esse ambiente da eletrônica, para esse ambiente da gestão de maneira geral. A gente só olha para só tem esse olhar quando a gente está no mercado de trabalho. E aí, quando a gente está no mercado de trabalho, de fato, a gente não tem a possibilidade de absorver tudo, né? Eu fiquei um tempo tentado aí, não fui por conta de família, por conta de mestrado e tudo mais, já tive outras oportunidades também, assim como tive um trabalho na faculdade que eu fiz assim com a parte de gestão e tudo mais, era só vinculado à gestão. Terminei a faculdade, apresentei lá na VEG, o pessoal chamou para poder trabalhar lá também, fiz um trabalho de assessoria lá, mas não continuei. Mas assim, é tudo que a gente tem como base que leva em consideração a gestão. Muitos profissionais só levam em consideração a técnica. Aquele que consegue levar a técnica com a gestão tira um campo muito chato, um campo que quase ninguém tem saco para poder, desculpe a palavra, né, mas quase ninguém tem a bagagem de conseguir investigar. Que campo é esse? A burocracia. A burocracia de identificar qual documento você tem que fazer, o que você tem que prestar sobre as normas que você tem como vigência, né? E como vocês vão, de fato, conseguir determinar entre aquelas técnicas que você possui, qual que você pode utilizar para poder sanar a necessidade de algum cliente, a necessidade de algum perfil que vocês venham identificar na carreira de vocês. Então, essa ideia que eu tinha para poder já falar com vocês sobre gestão pelo lado da demanda é uma área muito importante para qualquer perfil de engenheiro, só que está cada vez mais perdendo a área quanto a engenheiro eletricista. Hoje a gente vê, principalmente se vocês forem absorver assim, no geral, a gente vê muita gente da ADM, né? Muitas vezes pessoas que estão saindo da administração pura e vindo para a área da elétrica, justamente por não ter o perfil do engenheiro eletricista que consiga não só absorver a técnica, mas também a gestão dos sistemas. Então é legal vocês conseguirem absorver essa demanda, né, desde já e utilizar esse conselho que eu estou dando aqui de hoje para vocês, porque serviu para mim quando eu recebi, já tive muitos frutos positivos e uma dos frutos positivos que eu tenho hoje é de estar no doutorado, estar aqui até na Multivix, eu entrei por conta de um projeto, por conta de conhecer pessoas dentro desse projeto e eu acredito que antes de qualquer coisa a gente não vai conseguir avançar se eu não conhecer por todas as frentes que eu posso trabalhar, né? Se eu ficar alienado em um único ambiente de trabalho, um único ambiente de seguir, eu gosto disso, eu vou seguir isso, às vezes a gente fica preso na técnica. Então, olhem para a gestão pelo lado da demanda, busquem sobre isso, busquem sobre esses congressos, né, para vocês já conseguirem, né, se inserir antes de finalizar o curso de vocês. Então, fala agora sobre regulação do lado da demanda, regulação da qualidade de energia, seja pelo lado da demanda ou pelo cliente, né? A gente tem 3 frentes, a partir daí a gente já viu um pouquinho na sala de aula, eu vou passar isso aqui batido, acho que eu já comentei com vocês, inclusive. Em qualquer segmento que a gente tenha, eu sempre vou ter que manter os níveis de qualidade de atendimento, qualidade do produto e qualidade do serviço. A qualidade do serviço remete principalmente à qualidade de energia, porque é na qualidade do serviço que eu vou determinar qual o nível de tensão que eu tenho que fornecer para aquela carga, qual o nível dos níveis harmônicos que eu posso deixar de fato ser estabelecido na minha carga, qual o nível do fator de potência que eu tenho que deixar viável, né, que é viável para aquela aplicação, qual o nível que eu vou poder permitir de injeção de potência ativa, reativa e tudo mais, potência reativa na minha fonte. Estou querendo espirrar, por isso que eu respiro fundo.
eu falo muito rápido, que eu me empolgo com esses temas, aí acontece isso. Vamos lá. Então, a partir daí, lembrando que a gente viu na primeira aula, e a gente falou assim, ó, quando a gente chegar lá no acabar a parte do negócio, a gente vai voltar nesse tema chato. Que eu falei para vocês, para não deixar vocês esquecerem, toda vez que a gente começar a falar sobre sistema de distribuição com relação à norma, com relação aos procedimentos que eu tenho que elaborar, entregar para o cliente e tudo mais, eu vou sempre olhar no PRODIST. Então, o PRODIST é um manual técnico que remete 8 módulos, né? E vão tratar dos sistemas padrões que eu tenho para a inserção de uma carga, para o tratamento da qualidade de energia e tudo mais que vocês podem ter em relação aos procedimentos de distribuição de energia. Então, os procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional, o PRODIST, ele é atualizado anualmente e para cada atualização eu consigo absorver conceitos que são debatidos em sistemas anteriores. Esse SNPTE, que eu acabei de mostrar para vocês aqui no site, né, que sumiu do nada, as constatações deles, para vocês terem noção de como que ele é importante, todas as constatações do SNPTE, elas são segmentadas pela ANEEL, então ele tem o aval da ANEEL, e depois que você tem as constatações aqui, ó, que são vinculadas às constatações do sistema aqui, vocês têm uma conclusão, e essa conclusão que eles tiram no final do evento, né, acho que tem aqui alguma coisa, grade, constatação, grupos de estudo, tem algum lugar tem um negócio de constatação aqui. E aí, depois dessas constatações, são os principais tópicos que a gente tem das áreas. São essas constatações que servem como base para quais procedimentos devem ser alterados no PRODIST, para quais procedimentos que devem ser alterados nas normas regulamentares brasileiras e tudo mais. Então, é um termômetro que a gente consegue tirar do sistema elétrico de potência, entrando para um congresso onde você pode participar, né? Seja enviando um trabalho e tudo mais, que você participa, onde você enviou o trabalho, você participou daquela discussão, depois aquilo que você enviou pode virar uma norma, pode virar uma regulamentação. Então, dei uma futucada, abri aqui de novo para poder olhar, mas eu não sei onde está. Acho que em trabalhos, grade dos informes, meu Deus. Depois vocês dêem uma procurada. É quando tem constatação da área, de cada área tem uma constatação. Área de comissão, blá, 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 fóruns. Depois eu pesquiso e mando para vocês também, mas é nesse site aqui. Aí, trabalhando com essa ideia, né, de conseguir fundamentar uma base para poder aplicar e apresentar numa área qualquer que eu tenha de investigação, eu sei que no final eu posso determinar essas regulamentações que a gente conhece aqui como o próprio PRODIST, né? Então, o PRODIST é um manual, se vocês quiserem acessar o manual depois, vocês podem dar uma folhada. Tem muita coisinha que é detalhadamente explicada, então é legal vocês já irem conhecendo e que essas coisinhas que são detalhadas lá, vocês não vão aprender nenhuma pós-graduação, vocês não vão aprender nenhum mestrado, vocês não vão aprender nenhum doutorado, vocês não vão aprender nenhuma graduação. Essas coisas são técnicas, então você só vai aprender se você começar a atuar. E para você começar a atuar, você já tem que saber. Então fica aí um grande deadlock, né? Você não para eu começar a atuar, eu tenho que aprender, para eu aprender, eu tenho que começar a atuar. Mas se você tem o caminho, a base que você deve começar é ir lá e começar a investigar de fato, sem precisar de ter ninguém te forçando a fazer isso, né? Dentro do PRODIST a gente tem os índices, né? Os índices que fazem essa representação sobre a investigação da qualidade de energia, isso que é importante para a gente começar a falar sobre sistemas solares. Então, a gente falou sobre esses índices, o DEC, FEC, DIC, FIC, DEMIC e o último, né, para o dia crítico. E o DEC, FEC, DIC e FIC são indicadores de frequência e interrupções de frequência e por consumo direto, né, por tempo, em que a gente tem falhas dos sistemas elétricos, que são abordagens distintas quanto a um grupo de indivíduos que estão presentes ao mesmo alimentador, uma sequência próxima, né? Ou consumidores individuais. Então, vamos imaginar que a Samia foi fazer um experimento aí lá na casa dela agora, foi lá, meteu um negócio no transformador lá na casa dela e queimou tudo. Pode ser que aquele transformador só estivesse ligado a 3 pessoas e apenas as 3 pessoas fossem de fato desligadas, né, da rede principal. Mas se em contrapartida tem uma pane geral na linha que alimenta a casa da Sam, do Yuri, da Carol, do Sandro, os 5 vão ficar sem alimentação, então ele estaria contabilizando aí uma indicação para o DEC e uma indicação para cada um dos elementos do DIC. Então, DIC e FIC são indicadores de interrupção
individuais quanto a tempo que ele permanece desligado, né? E aqui a frequência que ele permanece desligado. Isso aqui é individual. Cada unidade consumidora tem um DIC e o FIC. E o DEC e o FEC são para conjuntos habitacionais, conjuntos de unidades consumidoras que, a partir da nossa ideia de qualidade de energia, a gente consegue monitorar. De acordo com a abordagem do DEC e FEC, as concessionárias de energia podem ser punidas ou não. Então, se eu deixei hoje a SAMA sem a assistência de energia por um tempo, eu sei que se eu tiver que escolher entre a SAMA e o Yuri no tempo de futuro T+1, eu vou escolher o Yuri porque a SAMA já foi pontuada, né, por um indicador aí negativo, porque ela já teve falha de energia. Então, deixei isso aqui abordado para vocês também, porque depois eu vou fornecer esses slides até mesmo como uma contribuição que eu quero deixar para cada um de vocês em relação ao consumo, à representação de vocês estudarem por fora, vocês buscarem essas informações, que isso não está em nenhuma grade, não está em nenhum lugar, isso só está abordado na área como um todo, mas vocês acabam encontrando isso na internet por meio dos órgãos regulamentadores muito fácil, né? A gente já discutiu isso aí na primeira aula, presencialmente, e aí a gente começa a falar de onde que a gente precisa de começar, né? Que vem falar dos sistemas solares, fotovoltaicos e solares. A gente precisa de falar um pouquinho desse sistema justamente para poder entender a abordagem que eu tenho de necessidade quanto a utilização dos sistemas que a gente já vem trabalhando como um todo. Não adianta nada a gente falar sobre fontes renováveis, falar sobre a inclusão desses sistemas na rede, falar sobre eficiência, falar sobre os tipos de conversores que a gente tem, se no final eu também não consigo vislumbrar qual que é a aplicação direta desses elementos quanto à aplicação de geração, né? Então, os painéis solares, basicamente, a gente remete à utilização deles lá, desde da utilização básica dos painéis dos sistemas fotovoltaicos para a captação de energia térmica, né? Um tipo de energia passiva, onde eu só faço a utilização para aquecer sistemas e tudo mais, transportar aí elementos de calor. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a utilizar esses sistemas de energia solares, né, para a geração de energia elétrica. Então, para quê? Para ser uma introdução básica para todo mundo, independente do nível e tudo mais, para ver. Eu tenho aí o menor nível possível, que seria uma célula fotovoltaica. Essa célula consegue gerar de 0,6, 0,7 volts, 0,5, 0,6, 0,7 volts, cada uma dessas células. E aí eu faço, a partir dessas células, vários arranjos, agrupamentos, para poder compor uma fila, né, ou um elemento aí que vai compor, de fato, um módulo. Com esse módulo fotovoltaico, eu consigo agrupar esses elementos que compõem aí um conjunto de células, né, cada módulozinho um conjunto de células, e monto aí um painel fotovoltaico. Esse painel fotovoltaico vai ter uma característica, vai ser determinada aí por meio de datasheet e tudo mais, como vocês já devem ter visto em algum momento, em algum lugar, né? Não é novidade para ninguém a representação dos painéis solares, mas a partir desse painel eu faço a abordagem por meio de arranjos, onde eu vou determinar para cada painel, de acordo com os níveis de tensão e corrente que esse painel fornece, qual o arranjo que eu posso colocar para formar as strings necessárias. Quando a gente fala string, é a sequência de painéis que eu tenho, né? Dados aí com formação em série, a sequência de painéis que eu tenho que vão fornecer os níveis de tensões adequados para a carga que eu necessito. Então, muitas vezes, quando a gente vai começar a trabalhar com esses sistemas, quando a gente vai começar a vincular esses sistemas de geração de energia, a gente precisa de saber que tudo parte dessa única célula, né? A gente precisa de saber que a partir dessa célula fotovoltaica é por meio desse arranjo da célula que eu vou conseguir formar o painel. Então, de acordo com o painel que eu tenho, que consiste da formação de várias células em paralelo ou em série, eu vou ter características diferentes para cada tipo de painel. E aí entra a parte da questão também de regulamentação e a parte econômica e que a gente tem que sempre analisar, né? Muitas vezes, quando a gente parte apenas para análise pontual, se vocês forem pensar assim, principalmente que vocês podem investir na carreira individual para poder vislumbrar aplicações de painéis, sistemas fotovoltaicos, é uma das principais pontos. Já tem um amigo que eu estou tentando trazer em live para vocês lá na semana do dia 20, o Vinícius... Como é? Vinícius... Ai, sumiu. Agora sumiu na minha cabeça. E ele formou, eu estava no doutorado, ele estava no mestrado, ele formou no mestrado 3 meses atrás, e aí a abordagem que eu sempre vi dele foi uma pessoa proativa,
teve N oportunidade de trabalhar em empresas, mas ele sempre quis ter o próprio negócio dele, né? E aí, o que que ele fez? O cara saiu montando painel para o interior, ele tem uma lábia muito grande, sabe falar, sabe mostrar as coisas, tem essa questão do ponto de vista comercial muito bem abordado, tem essa questão do ponto de vista de eficiência muito bem trabalhado, conhece as empresas lá fora, conhece as empresas por conhecer, que eu falo assim, eu sei a marca de um painel, eu sei como que isso trabalha, eu sei como que eu vou trabalhar com o inversor. Se você sabe todas essas frentes que é feito lá fora, você consegue absorver esse trabalho para dentro do país, né? Consegue absorver qual é o preço ideal, como que é feito lá fora, como que você pode fazer aqui dentro, e você consegue mostrar isso para o consumidor. Então ele fez isso, ele começou a trabalhar com construção de projetos solares, né? De forma autônoma, e hoje ele só faz isso, só faz isso. A última aplicação gigante que ele teve, eu cheguei para ele e falei assim, cara, como é que você consegue trabalhar sozinho? Ele falou, bicho, para ter alguém que pensa como eu vai ser difícil, porque o pessoal é tudo só quer montar, eu tenho cara para trabalhar comigo, tem que montar, tem que pensar, tem que fazer isso, e ele mesmo vai lá e faz a instalação. Então, para vocês terem noção dessa ideia, né, que conhecer a base do painel não é o mais importante. Conhecer que isso aqui eu vou formar string, conhecer que eu vou formar. Sabe o que é importante além disso? Conhecer quem são as pessoas que vendem, conhecer quem são as pessoas que importam, as pessoas que exportam, conhecer qual que é a tríplice que eu tenho de comércio sobre os painéis que é desenvolvido aqui no Brasil. É tudo importado, né? Quanto aos painéis solares, a maioria é tudo importado. Quando eu vou olhar isso aí lá para fora, qual que é o que tem o maior nível de eficiência, tudo isso quando a gente vai trabalhar é importante também. Então, às vezes a gente só fica pensando nisso aqui, ó. Essa sequência, né, base aqui que a gente tem é a principal sequência que a gente tem. Isso é importante? Isso é importante para a gente trabalhar a nível de conhecer a ferramenta. Lembra quando eu fui na sala lá que teria uma grande diferença sempre em qualquer ambiente que vocês estão indicando que vai existir uma grande diferença entre o conhecer e o compreender? A mesma coisa aqui, o conhecer esse sistema é o básico, onde vocês vão conseguir determinar isso no livro, onde vocês vão conseguir determinar isso na sala de aula, onde vocês vão conseguir isso com o amigo. Agora, compreender aonde vocês vão se inserir nisso, é vocês conseguirem buscar por meio desses elementos situações onde vocês vão se tornar diferenciáveis, né? Então, os sistemas fotovoltaicos. Primeiro sistema fotovoltaico, como que eu poderia trabalhar com ele para a aplicação mais simples possível? Posso imaginar que eu tenho uma carga DC e eu vou alimentar esse arranjo aquela carga DC. Quando eu trabalho com carga DC, eu posso fazer isso. Eu posso ter um cliente que queira fazer isso, principalmente aqueles clientes que têm sistemas de irrigação, sistemas que são muito distantes da alimentação principal, né? Eu tenho sistemas aí para grandes áreas rurais, onde você tem a aplicação dos sistemas fotovoltaicos sem estar conectado na rede. Isso é útil? Isso é muito útil. Uma pessoa que não precisa aí de inserir aí um sistema de redistribuição para poder levar a energia até aquela área, poder fazer um sistema de irrigação ou tudo mais, se ela consegue visualizar um projeto desse, é um cliente potencial para você, independente da sua posição, independente do seu carro que você tem uma empresa secundária, você pode fazer isso de forma autônoma. Então, imaginar esse painel como aplicação direta para uma carga DC é o primeiro ponto que eu posso já começar a investigar. Então, eu vou investigar clientes que são o ponto que eu posso utilizar como carga DC sem ter consumo direto com a rede, né? Utilização direta com a rede. Não pensem que não é aplicação direta, né? Que é um dos principais pontos que eu vejo hoje, até o próprio Vinícius fazendo, né? Com relação a isso. Ele vende muito bem isso. Eu até conversei com ele essa semana, falei, vocês têm que ir lá conversar com os meninos da minha sala. Ele falou, não, pode deixar que eu vou marcar um dia e a gente vai. Eu levei ele um dia na Multivix para poder falar, só que aí estava todo mundo em aula, né? E aí o João acho que não deixou o pessoal sair na época. Eu fiquei muito puto, que aí ele falou o pessoal da produção, o pessoal da elétrica que deveria ter visto que era vocês, não viram, né? E eu não tinha ainda o contato direto com a maioria, então eu nem sabia por que o João não estava levando. Mas, enfim, acabou que foi uma falha de comunicação, mas eu vou tentar trazer ele de novo nas próximas semanas aí para a gente discutir juntos, né, para a gente debater, mesmo que seja no esquema de live lá naquela semana que é do dia 20 em diante, 20 a 30, que vocês vão ter, e normalmente seria semana de prova, né, a gente vai ter essa oportunidade de discutir também. Então, a ideia que a gente tem para os sistemas solares com relação ao conjunto carga DC e sistema solar, às vezes essa ideia
ela vem trabalhada, mas se eu conectar aquilo direto com a minha carga, pode ser que em ambientes que eu tenho de fraca utilização da radiação, né? Fraca. Fala devagar, rapaz. Tá correndo. Fraca disponibilidade da radiação, a gente tem baixos níveis de produção de energia. Nessas situações, eu posso acrescentar uma bateria e essa bateria servir para a utilização no final do meu sistema como alimentação que vai garantir que eu tenha produção de energia na maior parte do tempo possível. Então, aí eu vou ter a possibilidade de um sistema que trabalha acoplado com uma bateria. Tá. Além disso, existe a possibilidade ainda de eu estar trabalhando com um sistema solar, um painel fotovoltaico, e esse painel está trabalhando junto com uma carga DC e uma carga AC. Quando eu vou trabalhar com um painel associado a uma carga DC ou uma carga AC, eu tenho que sempre levar em consideração que para a carga DC e para a carga AC, eu tenho que colocar uma figurinha muito importante aqui, que vai se chamar controlador de carga. Então, a gente vai sempre imaginar, a gente visualiza essa palavra controlador de carga, a gente costuma ver em muitas partes, né? A gente imagina o controlador de carga como sendo uma coisa que a gente coloca lá só porque tem que colocar, mas isso a gente precisa de identificar que o controlador de carga faz o controle do fluxo de energia para uma carga DC ou para uma carga AC quando eu preciso. Então, tendo uma bateria associada a uma carga AC e uma carga DC, né, direto, eu posso imaginar que o controlador de carga faz o controle entre o fluxo de energia da bateria para a carga DC, da bateria para o inversor, que irá acessar a carga AC no futuro próximo. Trabalhando com essa ideia de um sistema que é conectado apenas a uma carga DC e uma carga AC, eu posso imaginar que eu já esteja trabalhando com a rede, né? Mas isso é falso. Essa topologia que eu mostro aqui para vocês, eu ainda estou trabalhando com um sistema independente da rede. É legal mostrar isso, principalmente para vocês agora, né? Porque muitas vezes a gente já pensa no sistema fotovoltaico, eu olho para o sistema fotovoltaico, eu imagino o inversor, eu imagino a rede, e eu penso que eu só posso trabalhar com aplicações para o painel fotovoltaico nesses sistemas conectados à rede. Mas às vezes a gente tem aplicações que são aplicações remotas, onde eu posso levar o meu painel e ele ser a própria fonte de energia principal daquele ambiente. Principalmente daqueles clientes que são os clientes mais fáceis de a gente seduzir, que são as pessoas que que têm necessidade de ter a fonte de energia, têm a necessidade de colocar uma absorção dessa fonte ali de fato, só que no final, quando a gente vai fazer a aplicação, eu não consigo levar aquela fonte até aquele ambiente onde a gente está querendo trabalhar. E projetos desses, vocês podem pensar que é baratinho, mas não são projetos baratos, né? O nível que se cobra para assinar um tipo de projeto desse não é um valorzinho muito pequeno. Então, é legal você já vislumbrar essa possibilidade também. Associado ainda ao próprio painel fotovoltaico, eu posso trabalhar com um gerador secundário. Então, trabalhando com o painel, sem ele estar associado à rede, além de tudo, eu posso colocar um segundo gerador ali que faça o trabalho de alimentar tanto a carga AC como o próprio retificador para o controlador do fluxo de carga. Então, eu tenho um painel solar. O painel solar fornece energia no sistema AC, né? Fornece energia no sistema DC. Então, para a carga DC, eu não tenho problema nenhum. Só preciso de passar pelo controlador de carga justamente para poder estabelecer os mesmos níveis de fornecimento, os níveis de fornecimento adequados para a minha carga. Associando aí o controlador à própria bateria, eu consigo controlar o fluxo de energia que vai para a bateria, da bateria para o próprio inversor para a carga C, ou do gerador para o retificador, que vai seguir para a bateria, que pode alimentar tanto a carga DC por meio do controlador, como a carga AC por meio do próprio inversor. Se eu associo aí o gerador apenas à carga C, aí eu não preciso de vincular isso ao retificador, né? Porque eu já saio aí com a carga do sistema em corrente contínua. Beleza por enquanto? Vocês estão aí ainda? Pô, nem mãozinha. Aí, alguém no chat. Aí, Cris. Sim. Que joia. Aí, galera. Isso aí, galera. Bom, aí nesse momento é a hora que você sai correndo lá de frente da TV e vem aqui para a tela, né? Por fim, galera... Não, tô separando a briga do meu cachorro e do meu gato mesmo.
Deixa esses bichinhos, não briga não, gato não briga com cachorro. A gente imagina isso. A gente consegue imaginar aí esse fluxo, né? Eu consigo colocar esse gerador de forma secundária para esse acesso. E em prol dessa alimentação, eu consigo já falar que esse sistema pode trabalhar em conjunto para poder fornecer energia para o sistema geral da minha rede quando eu precisar de fazer esse acesso. Então, professor, como que vai ser esse sistema, né? Como que eu poderia classificar isso? Então, no momento em que eu precisar de inserir esse painel, esse arranjo na minha rede, aí eu vou precisar, de fato, de colocar o inversor e o condicionador de potência aqui, que vai fazer a ponte para a rede elétrica. Então, nesse último caso, aí, de fato, eu vou precisar da ferramenta própria para o inversor que vai fazer a associação aí com a rede principal, né? Que seria aí a rede de energia que a gente já conhece, com aplicações e níveis de frequência e tensão já pré-definidos aonde? Lá no ProDish. Lá no ProDish eu vou conseguir encontrar quais são os níveis de tensão e corrente, né? E potência e tudo mais adequados para eu conseguir inserir essa nova fonte de energia na rede sem nenhum prejuízo ou com o menor número de prejuízo possível. Então, eu consigo vislumbrar essa diferença, eu consigo vislumbrar que eu não tenho aplicação apenas conectada à rede, e eu consigo ter em mente que para conseguir essas aplicações, eu tenho que manipular os painéis para determinar a aplicação que eu tanto almejo. Em prol disso, né, eu posso imaginar que essas aplicações, elas vislumbram níveis de tensão e corrente que muitas vezes vão ser fornecidos para uma grande central geradora, mas que, por eu ter que manipular esses sistemas, muitas vezes a gente tem que ter uma ordem, né? E é por isso que, quando a gente vê uma central geradora eólica, gerador solar, por exemplo, a gente costuma ver eles todos enfileiradinhos, né? Porque a gente vai ter níveis de tensão e corrente que dependem basicamente da forma como eu associo esses elementos em série ou em paralelo. Não sei se vocês conhecem, né, a central geradora lá da faculdade, da Multivix, mas a gente tem uma das maiores centrais geradoras aqui do estado, né? Pelo menos há muito tempo já foi a maior, né? Mas agora com o boom da energia solar, a gente tem muitos geradores maiores. Mas o teto lá do bloco 6, o teto do bloco 1 e do bloco 3, ele é todo de painel. É tudo painel solar. Lá embaixo, na hora que vocês acessam o bloco 4 daquela aplicação, tem uns inversores lá. Às vezes a gente passa por eles e nunca nem viu que era um inversor, né? Então tem lá os inversores no bloco 7, na parte do bloco 7 lá de entrada também tem os inversores embaixo. Então, lá no acesso do bloco 4, tem uma área, assim, com uma tela na frente, né? E lá dentro você consegue ver os inversores associados, o nível de energia que está sendo produzido e tudo mais. Quando a gente voltar, se vocês quiserem, a gente pode subir lá. Vocês fazem a subida do bloco 3, sobe o bloco 3. Aí tem a possibilidade do bloco 3 de você ir para a última sala do 303, 304, 308, ou você subir mais uma vez. Quando você sobe mais uma vez, você acessa a central geradora. E é lá que a gente entra por uma portinha assim na lateral. Aí lá vocês conseguem vislumbrar também a central por todo, né? Vocês olham de cima, assim, dá para poder subir um degrau e ver a central lá de cima por completo, né? A gente pode dar essa fuga lá, né? O pessoal costuma fugir lá para namorar, mas não pode fazer isso não, é só para poder ver a central geradora lá, tá? Depois, quando eu mostrar esse caminho para vocês, por favor, só usem nesse sentido. Então, trabalhando com a ideia de sistemas fotovoltaicos, eu também tenho a utilização desses sistemas para aplicações diárias, sistemas onde eu tenho desenvolvimento aí de novas tecnologias, novos sistemas que tenham, apesar de ter uma redução de eficiência menor, eu utilizo da representação aí de colocar esses sistemas de aplicações de dia a dia, onde automaticamente, de forma indireta, eu estou reduzindo o consumo que seria aplicado aí em um outro segmento para a energia principal. Então, a gente tem vários tipos aí de novos sistemas fotovoltaicos que podem ser acoplados tanto ao nosso consumo residencial, né, por meio dos tipos de filmes, né, que eu posso colocar em cima das telhas, por meio de sistemas que já são incorporados aí na grande rede de construção, né, nos sistemas de construção que a gente vê no dia a dia. Ou até mesmo por meio dos próprios painéis solares convencionais, onde a gente consegue já ter uma eficiência maior e, ao mesmo tempo, ter um controle maior desses sistemas quanto à abordagem que a gente pode fazer
com aplicações diretas. As eficiências relativas ao módulo e à célula dos painéis costumam variar aí, né, com relação ao módulo de 14, 15, 17 até 7%, né, que é a menor representação quando a gente tem o filme de fino de silício. Mas, normalmente, quando a gente vê na literatura e quando a gente faz uma abordagem um pouco mais detalhada, a gente pode pensar que essa eficiência, se a gente for levar no ponto do lápis, eu não estou tendo gasto nenhum com matéria-prima para produção de energia. Imagine, por exemplo, que vocês estejam levando em consideração uma fonte de biomassa. O que é uma fonte de biomassa? Para poder gerar energia, né? Vocês utilizarem a queima do sistema de um sistema auxiliar qualquer, ou seja, bagaço de cana, utilizar lá palha, utilizar qualquer fonte de biomassa para eu queimar, gerar a produção do calor, fornecer aquele fluxo de calor para uma turbina que vai ser acionada e nesse sentido eu conseguir gerar energia. Quando eu tenho a utilização de uma matéria-prima e aí a partir dessa matéria-prima eu consigo visualizar qual que é a possibilidade de gerar energia, né? Eu tenho de fato a possibilidade de fazer comparações com eficiência, ou seja, de acordo com a matéria-prima consumida, eu tive X% aproveitada para a produção de energia. Quando eu faço associação de matéria-prima com a relação final da produção, eu posso dizer sim que existe uma eficiência. Mas e se porventura vocês imaginarem a fonte de matéria-prima de um painel, né? A fonte de matéria-prima do painel é o próprio sol. Então eu não posso contabilizar que eu estou tendo gastos com essa fonte de matéria-prima. Então, normalmente, quando a gente associa a eficiência, a gente imagina que é a níveis de gasto, mais com relação à conversão, mas aqui a gente não tem a matéria-prima que ela é de graça, né? Eu não tenho gasto por meio da matéria-prima. Então, o conceito de eficiência, às vezes, a gente pode levar em consideração apenas para a comparação entre módulos, porque para a comparação entre fontes, a gente sabe que o painel e a fonte aí que vem a ser a fonte eólica, né? A gente não tem o pagamento por meio do insumo que a gente utiliza. Então, às vezes, isso aqui é bem legal quanto às consequências que a gente pode levar como em prol do desenvolvimento dessa fonte. Então, eu posso dizer aí que esses elementos são conectados por meio de módulos. Esses módulos normalmente são conectados para produzir níveis de tensão ou corrente maiores de acordo com a aplicação que eu possuo. Mas e aí, com relação a esse controle, de fato, eu posso ter, por meio da associação da forma como eu tenho para corrente e tensão, produzir ou observar ou rastrear um valor máximo de potência que deve ser fornecida por esse painel. Então, eu associando a esse elemento e levando em consideração esses 3 pontos importantes que está definido nos slides para vocês, que é corrente e curto-circuito, tensão de circuito aberto e o ponto máximo de potência, eu consigo fornecer, né, as cargas típicas de um sistema fotovoltaico, né, um sistema aí que vem a ser aplicações aí básicas de um módulo fotovoltaico. É claro que não é o foco da gente aqui discutir cada um desses tópicos, eu só estou tentando fazer essa aproximação com vocês para abrir os olhos de vocês para uma aplicação que pode ser uma fonte de renda de vocês, que pode ser uma fonte de empenho individual. A gente está aí em junho, né? E que tal todo mundo aí que gosta dessa área depois pegar e utilizar aí um tempinho, um final de semana, 2 finais de semana aí de julho, quando tiver de férias em agosto, por exemplo, julho para agosto, né? Estudar um pouquinho sobre o sistema solar, estudar um pouquinho sobre os sistemas eólicos, estudar um pouquinho sobre essas fontes, como que elas são aproveitadas, porque pode ser uma ponte para vocês entre aquilo que vocês não sabem que gostam ainda, mas que no futuro pode vislumbrar aplicações de N chances aí de trabalhos para vocês. Então, com relação aos painéis solares, né? A gente já vai, lá na frente, a gente vai entrar nos investidores para poder associar isso e utilizar, né, de forma contínua tudo aquilo que a gente vai vendo, mas eu sei que a representação do painel solar, ela leva em consideração 2 características básicas: o nível de radiação e a temperatura. Tanto a radiação que eu submeto àquele painel quanto a temperatura, elas levam condições que vão determinar qual é o valor de tensão e o valor de corrente que aquele painel vai fornecer. Então, ó, radiação influencia diretamente no valor da corrente produzida. E eu não vou alterar o valor da tensão que o módulo fornece em seus terminais com relação às mudanças dos níveis de variação. Eu estou alterando apenas o valor da corrente. E a temperatura,
influencia no valor da tensão que o módulo fornece e eu não altero o valor da corrente fornecida pelo módulo. Então, trabalhando nessa ideia dos níveis de radiação e temperatura, às vezes a gente vê uma curva de produção de um painel solar e imagina que ele vai trabalhar sempre naquele sentido, naquele valor lá fixo que a gente já analisa lá no datasheet do painel, na folha de dados do nosso sistema. Mas quando a gente vai fazer a aplicação direta, se eu não controlar de fato a temperatura que eu estou deixando no próprio ambiente, ou então não controlar a amplitude para poder cortar os níveis de radiação corretos, né? A gente não encontra aí os níveis de aplicação de tensão ou corrente que eu busco, de acordo com aquilo que a gente viu na própria folha de dados do nosso painel. Então, é legal vocês levarem em consideração já e buscarem, né, esse tipo de ideia nas influências que eu tenho sobre cada um dos tipos de fontes que eu posso vir a buscar a aplicação. Então, para curvas típicas, né, dependendo dos níveis de radiação, eu consigo aumentar valores de correntes fornecidas. Tá? Aqui a gente vê que o valor da corrente segue o eixo, né? Então, esse eixo está sendo aumentado de acordo com os níveis maiores de radiação. E os níveis aqui que eu tenho para tensão estão fixos neste ponto. Em contrapartida, se eu tenho valores de tensão maior, valores de temperatura maiores, né? Então, quanto mais eu aumento os valores de temperatura que eu forneço para os meus sistemas, aqui de 5, 25, 40 e 65, né? 65, 45, 25 e 5, eu forneço aqui níveis de tensões distintos, né? Quanto menor for a representação de temperatura, maior vai ser a possibilidade de trabalhar com nível de tensão maior. Se eu forneço um nível de temperatura muito grande, eu diminuo a capacidade que o painel tem de produzir um nível de tensão que eu estou esperando. Então, associando aí esses valores de tensão e corrente aos valores de radiação e temperatura, eu consigo trabalhar com uma curva média que eu busco por meio da influência desses painéis na busca. Cada painel tem uma curva distinta, né, que vai de acordo com o fabricante, de acordo com a abordagem que eu vou estar utilizando. Então, é importante vocês levarem isso em consideração também, para vocês levarem, no final, terem uma eficiência mais indicada quanto à abordagem que vocês têm. Então, a associação desses módulos, eu busco sempre indicar que eu tenho um peso médio para cada célula, né? De acordo com cada célula, eu vou produzir um valor médio de tensão associado na nossa saída. E a partir dessa tensão, se eu associo várias células, eu consigo formar um módulo, né? De fato, um módulo ou um painel. Quando eu trabalho com essa associação dos módulos, eu posso vislumbrar a associação dos módulos em série ou a associação desses módulos em paralelo. Se eu associar esses módulos em série, a gente vai seguir o mesmo fluxo que a gente já via lá da ideia de circuito, né? Se elementos que estão em série, eu tenho a mesma corrente e eu somo níveis de tensão, né? A diferença de potencial que eu vou ter desse ponto aqui para esse ponto aqui vai ser duplicado, né? Então, a tensão daqui até aqui passa a ser 12 volts e a corrente daqui até aqui vai ser a mesma corrente que eu passo por esse braço do painel fotovoltaico. Então, utilizados para conectar na rede elétrica, a gente costuma determinar aí que esses módulos em série também são chamados de strings, né? Você fala assim, quantas strings tem na sua central geradora? Normalmente vai ser a quantidade de módulos que eu tenho em série para cada braço em paralelo que eu estou trabalhando, né? Então, o uso de painéis iguais, né? Sempre é determinado aí que a gente tenha como base para a gente não ter aí a possibilidade de um desequilíbrio, porque de acordo com a abordagem que eu vou ter para a minha saída, eu vou ajustar essa saída para os níveis de tensão e corrente que eu necessito. Se eu necessito de um nível de tensão maior, eu vou fazer essa associação em série. Se eu necessito de um nível de corrente maior, eu faço essa associação em paralelo. Se eu consigo migrar os níveis de tensão e corrente para depois ajustar esses valores de acordo com os nossos sistemas aí de potência, eu consigo imaginar que para essa associação eu posso manipular as operações no final quanto aos níveis de potência que eu preciso para cada operação. Então, trabalhando com sistemas em paralelo agora, eu consigo imaginar que eu vou manter o mesmo nível de diferença de potencial entre as extremidades. Então, se eu tenho 12 volts aqui, 12 volts aqui, eu mantenho os mesmos níveis de diferença de potencial dessa região para essa. Em contrapartida, eu aumento o valor da corrente. Se eu tenho aqui um painel fornecendo 10 amperes e um painel fornecendo 5 amperes e ambos com a mesma diferença de potencial, eu consigo falar que a saída iria ter a representação de 15 amperes ao nível de tensão de 12 volts. Então, às vezes, um projeto de um sistema fotovoltaico, além de levar em consideração o próprio painel que eu vou utilizar,
vai ter que levar em consideração quais são as características que eu vou ter para aquele painel para montar de acordo com a estrutura que eu tenho as condições adequadas de funcionamento. Não adianta nada eu ter aí um teto aí, né, que é dado aí por 12 por 12, se eu vou ter a possibilidade de colocar painéis lá e aí eu faço um arranjo que não aproveite o maior número da área possível, né, a ponto de otimizar o meu sistema. Então, existem trabalhos hoje, por exemplo, né, e existem também sistemas de simulação que conseguem fazer isso para vocês, né, indicar qual seria o melhor arranjo e tudo mais. PV-Sys, PV-Sol, são sistemas aí que vocês podem utilizar e aprenderem a visualizar isso, como vocês podem utilizar esses sistemas a favor do nível de produção de energia. Tem um aluno que está hoje no 9º período, por exemplo, os alunos estão no 9º, que da iniciação dele que a gente fez foi justamente isso, aprender a utilizar os sistemas de projeto de fotovoltaico. Foi a primeira coisa que eu passei com ele. Você quer aprender? Quero. Pega esses 3 sistemas aí, pega uma carga qualquer e simula. Então, depois você vai me falar qual que sistema que é o melhor. O que o cara fez? Pegou os 3 tipos de sistemas, né? E foi analisando. Sistema 1, sistema 2, sistema 3. Como que eu faço para projetar uma carga em cada um desses sistemas? Então, ele aprendeu a usar o sistema e automaticamente também está aprendendo a projetar. No final, quando ele aprendeu que cada sistema tem sua peculiaridade, né? Se eu unir os 3 sistemas, eu posso tirar um projeto que vai ter cada um desses fatores diferentes como a melhor abordagem possível. Então, essas ideias que a gente tem, se eu já sei que eu posso trabalhar com o sistema fotovoltaico e eu tenho uma necessidade de produzir um arranjo que seja o mais eficiente possível, eu já direciono vocês a que existem sistemas que fazem esse controle ou essa simulação. A necessidade de coletar essas informações é a partir de vocês, né? Se porventura vocês hoje sair da aula, chegar amanhã ou no final de semana, quando você estiver à toa e falar assim, vou aprender que sistema é esse, colocar lá PV-Sys, baixar o software, tem uma versão gratuita, baixei o software, versão de estudante, e eu começar a futucar naquele software, já vou ter um diferencial em torno de 50 pessoas que nunca nem viram o software, só vão ver o software quando chegar lá, numa aplicação de trabalhar na área e precisar desse software. Então, às vezes essa ideia que a gente tem de desenvolvimento de sistemas é parte do princípio de não conhecer o sistema. A partir de hoje, se você já conhece que existe, a responsabilidade de investigar essa abordagem é de cada um de vocês, né? Se vocês no final não investigarem, o que vai estar lá no currículo de vocês, conhecimento sobre os pacotes de manipulação de sistemas fotovoltaicos, de simulação de sistemas fotovoltaicos, PV-Sys, PV-Sol, pronto. É um tópico que vocês estão agregando aí na vida acadêmica e profissional de cada um de vocês. Conhecimento quanto à manipulação do software em energia eólica. Vocês vão acabando direcionando o currículo de vocês, mesmo não tendo um curso específico, né? Quantas pessoas às vezes esperam para poder fazer um curso específico, quando na verdade, quando a gente vai fazer para qualquer operação dessa, ter o curso específico não é nada se você não souber manipular. Então, vale a pena vocês começarem a ter essa investigação desde já, se vocês já não tinham essa crítica, né? Essa crítica construtiva aí na vida de vocês. Então, se eu trabalho com a associação de 2 painéis em série, eu consigo aumentar sempre os valores de tensão, conforme vocês estão vendo neste gráfico aqui à sua esquerda, né? Mão que não escreve, esquerda. Então, tensão maior com relação à associação de elementos em série. Se eu aqui aumento os valores em elementos que estão em série, eu vou aumentar a tensão e em paralelo, figura direita, eu vou estar aumentando a corrente quando eu estiver trabalhando com esses elementos associados em paralelo. Se em contrapartida eu fizer associação mista, ou seja, colocar elementos que estão em série ou em paralelo, eu consigo aumentar tanto os níveis de tensão quanto os níveis de corrente. Então, se eu olhar para esse arranjo aqui, por exemplo, se cada painel desse fornecer 12 volts, 2 elementos, eu vou estar fornecendo aqui no nível de saída 24, 30 amperes. Se eu preciso de aumentar esse nível aqui de 30 amperes, né, eu posso trabalhar com associações de mais 3 elementos em paralelo, né, mais 3 linhas aqui, mais uma linha aqui em paralelo, que eu vou aumentar essa corrente. Se eu precisar de aumentar o nível de tensão, eu posso aumentar esses valores para cima, né, acrescentar elementos aí na minha string, para poder aumentar esse valor de 24 volts aí. Não quer dizer que eu preciso de produzir nessa saída aí os exatos 24 volts que eu vou utilizar. Eu posso manipular depois, né, por meio das ferramentas que a gente vem conhecendo com o passar do tempo, os conversores e tudo mais, para eu conseguir adequar essa situação.
Então, a partir dessa saída aqui, ó, é aquilo que eu vou conectar. Eu preciso de colocar aqui um conversor CCC para poder manipular essa saída para o nível de tensão ou corrente que eu preciso. Posso colocar aqui? É exatamente isso aí que a gente vai ver. Posso trabalhar com o nível de alterar isso aí para corrente, de corrente contínua para corrente alternada? Exatamente essa aplicação que a gente tem que ter em mente, né? E apesar da gente conhecer os conversores, lembra que eu falei assim para você, sempre vai depender da carga, para onde você vai utilizar? A aplicação do conversor ele leva em consideração a tensão de entrada e a carga. Então, eu tenho que ter manipulações que eu não preciso de alterar isso aqui para eu poder fornecer o mesmo, de energia, o mesmo nível de energia na carga. Se nessa carga DC, eu vou ter um conversor CC, 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 né? CC, CC. E se for AC, eu vou ter um conversor AC, CC, AC. Seria aí o caso um próprio inversor. Conectando esses dois elementos, tanto em série quanto em paralelo, eu consigo então aumentar o nível de tensão e o nível de corrente do meu sistema como um todo, né? Associando esses dois elementos dessa forma, a gente pode vislumbrar esse aumento contínuo em ambas as frentes, tanto para a representação de tensão quanto para a representação de corrente. Então, normalmente, olha, uma representação clássica quanto ao que a gente pode encontrar sobre o painel, por exemplo. Eu poderia ter uma abordagem de potência máxima fornecida, poderia ter uma abordagem de tensão máxima fornecida de acordo com a potência máxima que eu tenho. Poderia ter corrente, potência mínima garantida, tensão de curto-circuito, tensão de circuito aberto. Todas as situações a gente já encontra como um manual específico de cada um dos nossos painéis. Então, olha, apesar de eu ter características semelhantes, eu posso ter modelos diferentes. Ó, esse modelo BP5170 é um módulo, né, um painel fotovoltaico que fornece com média 170 watts de potência. O módulo BP5160 fornece 160 watts de potência. Quando eu olho para a tensão é a mesma, o que vai diferenciar aqui é o valor da corrente fornecida por cada um desses painéis. Se eu precisar de altos valores de corrente, eu precisar de fato do valor fixo de painéis, vale mais a pena eu utilizar o BP5170 do que o BP5160. Então, essa ideia que a gente tem da abordagem de escolhas de painéis, como a gente tinha falado nisso aqui, também posso utilizar softwares para poder fazer essa escolha e manipular esses elementos para poder depois gerar algum tipo de análise, ela leva em consideração também que eu preciso de saber qual que é a carga que eu preciso de alimentar. Eu preciso saber aonde que eu vou inserir esse elemento. Né? Se for a rede principal, nem tanto que você já vai ter uma abordagem principal aí de alimentação. Né? Tudo que você inserir na rede já pode ser utilizado aí como o abatimento de energia. Mas, para inserir na rede, eu vou precisar de conhecer o Prodígio, vou precisar de conhecer a NBR 51 4812, vou ter que determinar aí qual que é a aplicação direta desses sistemas quando eu estou pensando nessa ideia. Então, se eu tivesse, por exemplo, que usar essa questão aí usando o módulo fotovoltaico BP 5160, quantos módulos, né, em arranjo ficaria o sistema e a topologia para fornecer 36 volts e 800 watts. Se eu quisesse fornecer 36 volts a 800 watts, o que eu precisaria? Olha o BP 5160, ó, cada um deles fornece 160 watts. Então, se eu fizesse a abordagem máxima aqui, câmera. Tá? Se eu fizesse a abordagem aqui, que eu preciso, a partir de 800 watts, chegar nesse número, né? Então, eu vou ter 800 watts, né? Dividido por 160, que é a abordagem por cada um desses painéis. Se eu fizer 800 dividido por 160, eu tenho aí, né? 800 dá 20, né? 160 dá 5. Então, aqui eu tenho 5 painéis. Como eu devo manter o nível de tensão nesse primeiro exemplo aqui, né? Se eu devo manter o nível de tensão de 36 volts para poder fornecer 800 watts de potência, então, obrigatoriamente, eu deveria fazer a associação desses elementos aqui em paralelo, né? Se eu trabalhar com essa associação aqui em paralelo, de 5 elementos BP 5160, eu vou conseguir fornecer os 800 watts, né, de potência ao nível de tensão de 36 volts. Então, se eu tirasse aqui, ó, o nível de tensão a partir dessa saída, ele ter 36 volts, e com toda essa representação, ele iria conseguir fornecer 800 watts. Se eu mudo a aplicação agora, ó, de 160 volts para 1.600 watts, ó, agora
com o mesmo painel e preciso de fornecer 160 volts, 180 volts a 1.600 watts, eu preciso de trabalhar a mesma ideia olhando a abordagem do painel. Então, assim, com 60, um painel vai me fornecer 160 watts e um painel vai me fornecer 36 volts, né? Então, a partir daqui, para fornecer 180, para eu fornecer os 180, qual que era a questão? Era 180 e 1.600, né? 180 e 1.600, para isso aqui virar 180 e isso aqui virar 1.600, eu preciso obrigatoriamente de ter 10 painéis, né? E aqui eu preciso obrigatoriamente, se eu fizer 180 dividido por 36, não vão rir do professor, porque o professor hoje ficou quase não dormiu, é 5, dá 5. Então eu preciso obrigatoriamente de ter 5 painéis associados em série, né? Então eu coloco aqui, 1, 2, nossa, pensei que ia desenhar bonitinho, 3, 4, 5. E aí, para poder fornecer os 1.600, eu preciso de ter no total de 10 painéis. Mas para não mudar o nível de tensão, eu preciso de colocar esses outros 5 painéis em paralelo. Automaticamente, eu vou estar fornecendo um valor de corrente maior. Só que eu vou manter a mesma tensão na saída aqui, né? E aos níveis de potência que eu imagino. Então, seria aqui associada a 180 volts e a potência fornecida de 1.600 watts. Se eu precisasse de imaginar a corrente total de saída, seria 2 vezes o valor que a gente tem para cada painel, né? Que a gente tem de associação para cada painel, que é dado aí por... Cadê? Cada painel DP5160 seria 4,44 amperes, né? Então, associando essa imagem, a gente consegue já pensar nessa ideia da letra B. Se eu olho para a letra C, agora só associando níveis de corrente e tensão para a corrente de 22,22 amperes, né? Então, associando aí a corrente de 22,22 amperes no total e aos níveis de tensão de 216 volts, para eu imaginar um arranjo desse tipo, eu já teria que imaginar que eu teria vinculado a esse arranjo os próprios valores de BP 5160. Então, para a tensão, eu sei que cada um produz aí 36 volts, e para a corrente, eu sei que cada um produz 4,44. Então, se eu fizesse 22,2 dividido por 4, eu vou ter o 22,2 dividido por 4,44, eu vou ter o valor de 5, né? Então, isso aqui seria o próprio valor de 5. E aqui, 216 dividido por 36, né? 216 dividido por 36, daria o próprio valor de 6, né? Que era 180 mais 36, não precisava nem de fazer. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente, olha, 6 painéis conectados em série, porque para cada painel em série eu vou associar o nível de tensão, eu tenho que ter pelo menos 5 braços de painéis conectados em paralelo, para eu poder produzir o nível de corrente associado a 22,2 amperes. Se eu fizer isso, né, eu sei que eu vou ter aí para cada representação 1, 2, 3, 4, 5 painéis em paralelo, né? Coloco pontinho, 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 pontinho. Aqui eu coloco um, 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 ligo todos, né? Sei que entre essas associações aqui eu posso ter bateria, eu sei que cada elemento aqui são 6 painéis, né? Tenho 6 painéis de todos os lados e eu tenho aqui 5 painéis conectados em paralelo. No final aqui eu vou ter os 216 volts, produzindo no mínimo 22,2 amperes. Para eu achar a potência, basta eu pegar o número de painéis que eu tenho fornecidos aqui, né? Seria no máximo 5 vezes 6, né? E multiplicar, seriam os 30 painéis, e multiplicar pela potência fornecida por cada um, que é de 160 watts. Então, eu teria aí 30 vezes 160,
eu conseguiria ter aí 4.800, né? Ou 4,8 quilowatts, né? É um valor bem legalzinho quando a gente estiver pensando com níveis de tensões fornecidos aí para a nossa rede. Eu não sei porque, eu acho que aqui, ó, quando muda... Caraca, não tinha visto isso. Eu acho que isso aqui melhora, né? Ó, deixa eu ver se isso aqui melhora. Ó. Nossa, minhas aulas essa semana vão melhorar muito. Eu não tinha visto esse negocinho aqui de troca. Porque as outras turmas eu uso muito, né? Eu fico rabiscando o tempo todo. Eu tô dando, tipo, tipo circuitos elétricos 1 e 2 para engenharia mecânica, tudo junto. Aí agora eu tô dando aqueles negócios de fasor e tudo mais, aí tem que ficar ensinando a fazer converter forma polar, retangular, aí usa a folha o tempo todo. Então vamos lá. Eu deixei aqui para vocês então como forma de até mesmo para mapear, né, os valores que são importantes para a área com relação a esses sistemas, que são tensão de circuito aberto, corrente de circuito curto-circuito, que vocês podem observar depois. Se vocês visualizarem esse VMP, IMP, PMP, para cada um desses elementos a gente vai ter lá para o tipo de painel e para a folha de dados do painel, né? A representação diferenciada quanto aos elementos que vocês podem ter a potência máxima, né? Ou a nossa representação que vocês buscam para aquele painel. Além disso, eu posso ter a eficiência já denotada por meio do painel, que compara a representação desses painéis, né? Então, a gente tem aí o selo do Procel, que consegue determinar isso. O próprio selo do Procel, né, galera? A própria campanha utilizada pelo Procel é um tipo de gestão pelo lado da demanda, né? Eu consegui substituir equipamentos que são mais eficientes, né? De fato, em contrapartida daqueles que são menos eficientes, eu estou fazendo o quê? Tendo uma redução estratégica da carga, né? Eu consigo reduzir aquela carga. E se eu tenho essa redução da carga, ou seja, tem um equipamento que faz a mesma coisa com um custo menor, eu de fato estou tendo uma redução e estou tendo uma eficiência maior no processo de gestão de energia. Então, o próprio selo do Procel é uma técnica de gestão pelo lado da demanda. São nessas horas aí que às vezes a gente nem associa, né? A gente consegue vincular argumentos para a produção. Olha, se eu tenho sistemas mais eficientes, se o próprio selo do Procel é uma dessas ferramentas, eu posso imaginar que no final eu executar algum tipo de elemento, eu posso indicar algo parecido com esse selo para poder trabalhar na área que eu estou indicando um estudo, né? Esses tipos de exemplos a gente pode utilizar como base para poder levantar esses argumentos que eu discuti com vocês no início da aula. Então aí, levando em consideração essa abordagem, de eu já conhecer a base do painel solar, conhecer esse campo, né, essa área macro e ter essa possibilidade de me inserir, investigar tudo isso, eu vou levar em consideração que a partir do painel eu vou ter que trabalhar com uma carga, uma bateria, se isso for conectado à rede, né? O objetivo principal do início lá da aula daquela abordagem era falar isso, que a gente pode ter a possibilidade dele estar conectado, mas ele também pode operar com uma carga onde ele não está conectado. Então, se de fato ele estiver conectado à rede, eu tenho que estar associado ao nível de posso estar associado a uma bateria que vai fazer esse controle junto a um regulador de carga, né? Porque muitas vezes eu posso não ter a mesma produção de energia a todo instante de tempo, mas se eu tenho uma bateria eu consigo regular o que vai ser fornecido para aquela carga. E essa regulação pode estar vinculada à utilização das cargas diretas, né? Por meio do inversor, quando a gente precisar de trabalhar com a carga, ou eu posso utilizar esse próprio inversor para fazer associação para a minha rede principal de energia, né? Então, eu tenho aí um elemento que é o próprio controlador de carga. O próprio controlador de carga consegue fazer essa abordagem da representação por meio de técnicas de controle que são efetivadas a ele. Vocês podem até visualizar um nomezinho aí especial que a gente já viu durante a matéria, né? Já tem aí, ó, o próprio PWM. Muitas vezes a gente vai fazer o controlador de carga, a gente pode utilizar a técnica do PWM para poder fazer alguma varredura quanto ao melhor ponto de operação daquele painel. Então, eu tenho os pinos que eu devo conectar ao painel, tenho os pinos onde eu devo conectar a bateria, que vai estar vinculada ao painel, e tenho os pinos que eu devo conectar a carga, se essa carga for a própria carga AC, né? Então, entre as funções do controlador de carga, que muitas vezes a gente despreza, né, nos estudos e tudo mais, a gente pensa que esse elemento só devo colocar ele lá e pronto, porque tem que ter.
mas entre as funções aí consistem a proteção e sobrecarga, proteção contra sobrecarga e descarga excessiva, que é o próprio elemento quando a gente descarga, quando a gente tem um nível de rebaixamento excessivo da bateria, a gente pode danificar a própria bateria, né? Então, controlar esse nível de rebaixamento dos níveis de tensão da bateria é necessário. Então, o controlador monitora o voo da tensão nos terminais da bateria para evitar sobrecarga. O controlador desconecta o painel solar quando a tensão da carga da bateria é atingida. Esses valores típicos de 14.4 e 15.5 volts, né, baterias de chumbo e ácidos estacionários. Em contrapartida, eu também consigo falar que o controlador interrompe o consumo de energia do sistema solar quando a bateria atinge o nível de carga crítico, né? Apesar dela estar carregada, eu não vou deixar ela ter um afundamento de tensão, né, um valor ali mais baixo do que eu de fato deveria ter, porque se eu tiver esse valor mais reduzido, eu posso danificar o próprio funcionamento do sistema. Quando eu faço isso, eu diminuo o tempo de vida desse sistema. Olha, professor, falei tempo de vida, foi em bateria, foi em controlador, já é um tipo de estudo que eu posso investigar. Exatamente. Essa abordagem da gente olhar para as disciplinas, para o tópico do que a gente vai fazendo e enxergar problemas, é onde vocês vão conseguir encontrar uma aplicação direta de vocês. Eu lembro muito bem, não sei se foi nessa sala, terceira, acho que foi foi um calor de vocês, que semestre passado eu conversei com eles, calor dos calores, conversei com ele e virou para mim e falou assim, professor, no terceiro período até hoje eu não consegui encontrar o que eu gosto no curso. Aí eu fui e comecei a interrogar para ele, você fez essa matéria? Fiz. Isso e aquilo, você já viu? Qual o problema disso? Qual o problema daquilo? Qual o problema disso? Fui fazendo um monte de pergunta para ele, ele foi respondendo. Eu falei, então, você tem um monte de problema. A diferença entre você se encontrar e você, de fato, só aprender as matérias só depende de você. Então, os problemas que a gente tem, falei que eu posso monitorar sistema de energia, que eu posso trabalhar com proteção, que eu tenho problema com relação à bateria. Se vocês conseguirem identificar que existe um problema, atuar em cima desse problema e fazer investigações, é uma forma de vocês, de fato, conseguirem encontrar problemas que podem vir a ser o direcionamento quanto ao encontro de vocês na área de atuação e projeto, né? Eu sempre brinco com alguns amigos que toda vez que eu vejo um problema diferente, eu penso que eu me encontrei na área que eu estudo, que eu trabalho, né? Mas, novamente, eu vou lá e me surpreendo. Então, essa é a ideia que eu tento passar para todo mundo que eu tenho esse bate-papo, né? Então, trabalhando no controlador de carga, eu sei agora que esse elemento vai fazer a junção tanto do painel, quanto da bateria, quanto da saída. Essa saída, né, é justamente a saída pelo qual a gente vai fazer a alimentação secundária do meu elemento, vai gerar o fluxo de energia para onde eu devo alimentar e por onde ele vai fazer, de fato, o controle, né? Seja aí por meio de um inversor, seja por meio de um outro elemento, se não for o acesso direto à carga. Então, o módulo fotovoltaico nunca deve ser diretamente conectado à bateria, né? Se eu faço isso, eu posso danificar o equipamento, eu posso produzir níveis de tensão e corrente maiores do que a bateria suporta. As cargas não devem ser alimentadas diretamente a partir dos terminais da bateria, porque normalmente se a carga exceder a drenagem do fluxo de energia da bateria, ela pode também danificar a bateria ou ter um tipo de acesso indevido aí, né? Certo? Quando eu falo é fornecimento de energia que não deveria fornecer. Importante observar a polaridade, né, desses elementos para não causar danos no sistema. Sempre a gente tem como premissa fazer esse tipo de abordagem. E aí, quando eu tenho um elemento que se chama máximo o ponto máximo, né, de potência que eu posso trabalhar com essa abordagem, eu posso utilizar aí um controlador que possui o PWM, como a gente viu lá atrás, e esse controlador fazer a varredura desse máximo ponto de eficiência. É justamente o valor que a gente consiste em encontrar que, dado o circuito que eu possuo, dadas as condições que eu tenho por meio do meu painel e da minha central, qual que seria a maior região, a região que eu conseguiria aproveitar o maior fluxo de energia fornecido para a carga, né? Então, às vezes a gente pode utilizar esse próprio controlador aí para poder conseguir chegar nessa região, chegar na região que é tão importante para a gente, para poder aumentar a eficiência máxima fornecida por meio desses painéis, desses sistemas que vocês estão observando. E aí, né? Pensei que eu fosse gastar um pouco menos de tempo naquela parte atual, mas eu sempre acabo me empolgando um pouquinho, falo mais do que eu deveria, né? Que a ideia era só dar uma passada, mas é bom que a gente fecha
um tópico que dá para a gente discutir melhor na próxima aula e até mesmo vocês utilizarem aí com o trabalho de vocês do Vai no 5,5, né? A abordagem que a gente tem, então, de chegar nesse ponto onde eu tenho um sistema que pode ser conectado na rede, e a partir desses sistemas eu necessitar da utilização de algo que vai ser, de fato, aproveitado para ajustar aos níveis de tensão e corrente na nossa saída, a gente chega na abordagem dos inversores, né? Os conversores CC, CA. Então, quando a gente pensa nos inversores, né, como sendo aplicação nos próprios painéis solares, a gente esquece, às vezes, de outros tipos de aplicações. As principais aplicações: acionamento de motores de indução, fontes de alimentação, né, as UPS, as próprias fontes de energia alternativas, filtros ativos, sistemas embarcados. Todos esses sistemas são enquadrados aí no aproveitamento que eu tenho quanto ao tipo dos inversores. Os inversores, eles podem ser classificados sobre 3 frentes, né? A primeira frente, VFI, a segunda, CSI, e a terceira, Cromolin. Primeiro elemento, que é o VFI, a gente vai trabalhar com elementos que são indicados por uma alimentação da fonte de tensão. Lembra quando a gente trabalhava lá atrás, quando a gente fez a abordagem lá atrás, a gente falou assim, a gente vai controlar quanto ao nível de trabalho, se é tensão ou corrente? Aqui seria a mesma abordagem. O VFI, eu vou sempre me concentrar com a representação da entrada a níveis de tensão. Eu configuro a minha entrada como sendo nível de tensão. O CSI, eu configuro a minha entrada sendo corrente. O V do V de tensão, né, de volt, C de corrente. Quando eu olho agora para a corrente, eu não tenho uma fonte de corrente, propriamente dito, né? Eu tenho um elemento que é configurado como um indutor em série com essa fonte que tem características de uma fonte de corrente. E o terceiro ponto, né, que é o link CC variável, justamente configura todos os inversores que a gente consegue variar a saída em representação da onda que a gente pode fornecer para a nossa carga, de fato, que é aquela variação que, de fato, a gente espera, né? Então, essas classificações muitas vezes são aplicáveis ao tipo de carga que eu possuo, dependendo do tipo de carga, eu consigo vislumbrar para qual aplicação que eu vou seguir, de fato, né? E a gente sempre trabalha com esses 3 ambientes, ou considerando um ambiente monofásico, ou considerando um ambiente monofásico, né? Alimentação das fases monofásico ou trifásico. A topologia do circuito, né, do inversor, ela é representada dessa forma. Eu consigo imaginar que eu tenho uma saída contínua, onde eu divido esse elemento em 2 abordagens, né, pego a tensão de entrada e divido por 2, e a partir dessa tensão de entrada faço alimentação. Eu tenho a presença aqui de 2 chaveamentos, né, aqui T1 e T2 são 2 TBJs, né. Posso imaginar que a partir dessa abordagem com T1 e T2 eu consigo fazer o direcionamento do fluxo de energia por um caminho ou por outro, mas em ambos os sentidos, quando eu faço o direcionamento de energia, eu consigo visualizar a carga sendo justamente o ponto do meio desses 2 níveis de alimentação. E quando eu forneço energia aqui no ponto do meio, eu visualizo que a carga está submetida a um nível de tensão positivo e um nível de tensão negativo. Nível de tensão positivo, nível de tensão negativo. Então, apesar de eu possuir um valor de fluxo de tensão contínuo, né, VI aqui, que foi dado aqui como VI sobre 2 e VI sobre 2, né, que é justamente eu particionar o nível de tensão que eu estou fornecendo para a carga em 2, eu consigo determinar que a partir desse elemento o nível da carga vai ser alternado. É claro que existem elementos que a gente trabalha com a própria PWM para poder conseguir fornecer esse fluxo, né, e parecer o mais provável possível com uma tensão alternada senoidal, né? Mas inicialmente a gente imagina essa construção da topologia justamente fazendo essa divisão de uma tensão contínua submetida a um nível positivo, uma tensão contínua submetida a um subciclo, né? Um subciclo negativo. E a partir desses elementos a gente consegue alterar o nível de energia que eu consigo fornecer para a minha carga, mas nunca deixar com que esses 2 elementos, ou seja, esse T1 e T2, conduzam ao mesmo tempo. Porque se eu deixar que esses 2 elementos conduzam ao mesmo tempo, eu acabo colocando a própria fonte em curto, né? Então, trabalhando com essa ideia de que eu tenho uma alternância de 2 elementos de fonte por meio de 2 chaves, eu consigo determinar valores alternados para a saída, onde T1 vai conseguir controlar o nível de acionamento no semiciclo positivo, né, que está descrito aqui, e o T2 vai controlar o nível de acionamento no semiciclo negativo. Apesar daqui a gente estar com valor positivo, né, quando a gente olha em referência
a própria carga, a gente observa que esse T2 aqui, né, iria fazer o fluxo de tensão negativo quando a gente visualiza a partir da carga. Então, tem a alteração aí do semiciclo positivo e negativo, compondo, de fato, uma onda senoidal. Que aqui agora a gente configura sendo quadrado, né, mas a gente consegue aproximar, de fato, desses dois ambientes aí, com uma onda senoidal. Então, assim, para poder finalizar hoje com vocês, assim, esse bate-papo, a gente tem, eu vou voltar aqui, vou até acabar aqui nesse tópico, que é mais interessante até deixar a investigação para a próxima aula quanto a isso. Mas eu queria dizer com vocês que o trabalho que eu vou passar para vocês vai no 5,5 justamente para poder levar essa investigação para vocês, essa provocação. Acho que em todos os trabalhos que eu passo para os meninos no final do semestre, sendo presencial AD, seria sempre do mesmo jeito, assim, com relação à provocação e tudo mais. Antes, quando era multidisciplinar, não dava para poder fazer isso de forma constante, né? Mas antes de virar multidisciplinar, eu sempre tinha essa prática, né? De levar a provocação, de instigar a maior parte das pessoas que eu conseguir atingir o perfil de um engenheiro que não leva só em consideração aquilo que ele gosta de fazer, mas aquilo que é necessário para fazer com que aquilo que ele gosta se torne realidade na vida de outra pessoa. Ou seja, eu consigo aplicar a gestão eficiente de um sistema, mas além de aplicar, eu tenho que conseguir, dentro da realidade que eu vivo, né, conseguir fazer com que aquilo que eu sei aplicar se torne realidade no perfil de um cliente, se torne realidade no perfil de qualquer outra pessoa que a gente esteja trabalhando de fato. Beleza, galera? Eu acho que acabei empolgando, eu tocar mais para frente, só que aí vem umas formazinhas, acho que não compensa, a gente já tem um quórum menor aqui, né? Eu acho que já tem 12 pessoas, deixa eu ver, 18 pessoas, mas depois eu vou tentar divulgar a aula também para o pessoal que não pode ir até o final. E aí, tendo alguma dificuldade nesse segundo trabalho, no primeiro, se vocês precisarem de qualquer help aí no final de semana, vocês mandam, que a gente abre o Zoom aqui e faz um debate e tal. Mas vamos aproveitar esses dias aí para a gente conseguir dar um fecho legal para a disciplina, né? Para vocês conseguirem aproveitar ao máximo e visualizar isso, né? Apenas como uma porta de entrada, apenas como uma introdução. Porque, de fato, a investigação crucial de qualquer um dos problemas só vai vir com a curiosidade de cada um e a força de vontade que vocês podem ter em conhecer essa área e determinar um futuro que só depende de cada um de nós. Joia? Boa noite a todos. Acho que é legal, né, fazer esses debates assim, além da matéria só, falar um pouquinho sobre as outras abordagens, mas não sei se todo mundo gosta, né? Beleza? Boa noite a todos. Beleza. Boa Boa noite, cara. beleza. Boa noite. Valeu. Se cuida Boa aí, noite. descansa aí. Pô, velho, não, que descansar o quê, rapaz? Hoje ainda vou corrigir mais 2 TCCs. Nossa senhora. Porque os meninos que entregam o TCC agora em junho, né? Em julho, entregam o TCC até dia 6. Então, até dia 6 dos meus anos. Então, tem que pegar o trabalho final. E aí é tudo assim, né? Porque o semestre, de fato, no calendário acaba dia 19. A galera não percebe, mas depois do dia 19 acabou. Querendo ou não, a gente já está na reta final, né? Assim, de aplicação. Verdade. Tá fechando. Valeu, galera. Boa noite aí a todos. Valeu, Adam. Boa noite, bom final de semana. Valeu, vocês também. Valeu. Tchau. Natália tá aí ainda? Você saiu, tá vendo? Ela nem tava aí. Ela saiu correndo para poder apagar. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.